muito além da carne. Mirassol, Ponte Preta. Apresentação: Antônio Lupi. Opa! Uma excelente tarde para você que acompanha a programação da CBN Campinas. Está chegando agora mais uma jornada do Futebol Globo CBN, aqui através dos 99.1 e também através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje, sábado, dia 26 de outubro, Série B do Campeonato Brasileiro, 34ª rodada. Às 5 horas da tarde, Mirassol e Ponte Preta entram em campo com objetivos totalmente diferentes dentro da competição. O Leão, o time de Mirassol, está buscando o acesso, é o 4º colocado. Já a Ponte Preta está na parte de baixo da tabela e precisa correr e melhorar o performance para continuar na 2ª divisão do futebol brasileiro em 2025. E nós... Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Mirassol, Ponte Preta. E enquanto a bola não rola, você fica por dentro das principais informações do jogo. Quem vai trazer todas as emoções da partida é Carlos Cabela, que já tá ali, ó, teclando as escalações, porque os times já estão definidos. Carlão de Freitas será o comentarista, é ele quem vai ler o jogo para você que está acompanhando a partida através do rádio. E quem vai trazer todas as informações do jogo é a repórter Adriana Almeida. Eu estarei com vocês aqui no Central da Bola e também na apresentação do Futebol Globo CBN, passando todos os resultados da Série B e também da Série A. Série A, Série B, temporada tá chegando no fim, tem muito jogo bom e, claro, você não perde nada aqui no Futebol Globo CBN. São 4h08 e eu já vou chamar a Adriana Almeida para destacar a Ponte Preta Macaca, que vai viajar. Tá lá em Rio Preto, concentrada para esse jogo importante e só a vitória interessa. Como é que vem a Macaca pro jogo contra o Mirassol? Tudo bem, Dri? Boa tarde, bom trabalho para você. Boa tarde, Lupe. Ótimo trabalho também para você e um forte abraço aos meus colegas e ouvintes da CBN. A Ponte Preta vem modificada. O time ganhou um fôlego aí no meio da semana quando venceu o Brusque em casa e tirou aquela nhaca da derrota, né, pós-derby. Saiu da zona de rebaixamento, mas são só 2 pontos de diferença. O sinal de alerta tá ligadíssimo. Por enquanto, Nenê Santana continua no comando, a segunda dele como interino, treinador interino da Macaca, e vai ter que mexe 3 vezes por problemas. Os suspensos, primeiro. Lateral direito Luiz Felipe tá fora pelo 3º amarelo. No seu lugar, o escolhido foi Igor Inocêncio. Quem também cumpre suspensão pelo 3º amarelo é o atacante Gabriel Novaes. O Ramon, no meio-campo, é quem foi o escolhido. E na zaga, o Joilson tá fora com problemas musculares. O Matheus Silva entra no seu lugar. Lupi. Boa! Essa é a Adriana Almeida com as informações da Ponte Preta, que está na 14ª colocação. 38 pontos, são 33 jogos, 10 vitórias, 8 empates e a Ponte já perdeu 15 vezes na competição. Marcou 34 gols, sofreu 42, tem um saldo negativo de menos
8 gols, a Ponte Preta já com todas as informações com a Adriana Almeida, que agora volta para trazer o destaque desse surpreendente Mirassol, que está muito próximo de, pela primeira vez, disputar a principal divisão do futebol brasileiro, Dri. Tá pertinho. Eu acho que o Mirassol tá na Série A ano que vem, viu, Lupe? Ainda mais porque hoje o time é o melhor mandante da Série B. E tem ainda 3 dos 5 jogos que restam em casa, um deles hoje contra a Ponte Preta. A equipe vive um momento de ascensão e isso é mais um sintoma de que pode sim figurar entre os times com acesso. Vem de 2 vitórias consecutivas sobre Novo Horizontino e CRB. Mirassol hoje é o 4º. Em caso de vitória, pode pular para a 3ª colocação, assumir a vaga que hoje é do Vila Nova e ainda por cima está a 4 pontos do 4º colocado. Ou seja, mesmo um tropeço hoje não tira o Mirassol do G4. Campanha muito boa e para melhorar a situação do técnico Mozart hoje, ninguém está suspenso ou lesionado pela 3ª vez consecutiva. Ele repete a escalação. Parada dura para Macaca esse Mirassol, viu, Lupi? Duríssima parada que a Ponte Preta tem pela frente daqui a pouquinho, 5 horas da tarde, lá no estádio José Maria de Campos Maia, também conhecido carinhosamente como o Maião. Mirassol, 4º colocado, 56 pontos. Em 33 jogos foram 16 vitórias, 8 empates e 9 derrotas, 33 gols marcados e apenas 24 gols sofridos. O Mirassol tem a melhor defesa da Série B do Campeonato Brasileiro, um saldo positivo de 9 gols. E como a Adriana destacou, o Mirassol, mesmo se perder hoje para a Ponte Preta, não deixa o G4, porque a rodada que começou ontem teve um resultado positivo para o Leão. O Avaí, que é outro Leão, é uma grande selva essa Série B do Campeonato Brasileiro. É Leão para um lado, é Leão pro outro. Tá todo mundo furioso na Série B. O Leão da Ilha, que é o Avaí, venceu o Vila Nova por 3-0 na abertura da 34ª rodada. E por isso, se o Mirassol perder, não sai do G4 da competição. Ele está colocando todas as informações com uma caneta de cada cor. O Mirassol, caneta amarela. A Ponte Preta, caneta preta. A arbitragem, vermelha. E as observações, todos os detalhes com a caneta de cor preta. Carlão de Freitas, o nosso comentarista colorido, traz esse panorama de Mirassol e Ponte Preta. Parada difícil para Macaca, jogando fora de casa, hein, Carlão? Boa tarde, um excelente trabalho para você, meu querido. Boa tarde, Antônio Lupe. Boa tarde ao ouvinte CBN, em especial a torcida da Ponte Preta. E que esse alto astral aí contagie os jogadores da Macaca, porque eles vão precisar demais. Agora, Lupe, brincadeiras à parte, números positivos, né, que você trouxe, a Adri também, com relação ao Mirassol, fazendo a contagem regressiva para disputar pela primeira vez o Campeonato Brasileiro e tem, claro, dentro da sua projeção, um jogo completamente vencível hoje diante da Ponte Preta e não pode deixar passar, então por isso toda a dificuldade. É pouco provável, né, pelo que a Ponte tem apresentado, pelo que o Mirassol também, que a Macaca deva beliscar algo positivo lá no Maião, um empate ou até mesmo uma vitória. Porém, se ela conseguisse claro, desses 2 resultados, seria maravilhoso até para encaminhar a permanência dela na Série B. Mas é difícil por tudo que o Mirassol tem apresentado. Agora é futebol. De repente vai lá no Maião, encaixa um jogo perfeito, o Mirassol numa tarde e noite infeliz, a Ponte acaba vencendo. Mas é muito difícil. Porém, acho que o torcedor tem que acreditar, apesar de todo o favoritismo para o time do estádio Maião. Antes de você completar aí as informações da sua ficha técnica, posso lhe fazer uma pergunta? Sim! É proibido vencer no Maião? Não é proibido vencer no Maião e quem sabe a Ponte Preta consiga o improvável. Grande Carlos Eduardo de Freitas, o Carlão, que vai trazer todas as questões táticas e as mudanças que vão acontecer no decorrer da partida. Lembrando, a bola rola 5 horas da tarde, por isso você já fica por dentro aí das principais informações aqui no Enquanto a Bola Não Rola da CBN Campinas. Ele já tá ali, concentrado, já colocou a Ponte do lado, Mirassol do outro. Diferente do Carlão de Freitas, ele faz uma escalação digital em um notebook de última geração e que tem inclusive um cronômetro que a cada segundo faz um barulhinho de cronômetro de relógio de vó.
Ele é Carlos Cabela, que já está preparado para narrar essa partida. Jogão de bola, hein, Cabela? Boa tarde, bom trabalho. Boa tarde para você, Lupe. Boa tarde a todos, Carlão, Adriana, a todos que estão ouvindo aqui, acompanhando o futebol da CBN Campinas. Um jogo importante para as duas equipes. A Ponte que precisa fugir dessa zona incômoda, que é aquela parte baixa da tabela, não está dentro do Z4, mas está perigando novamente. E o Mirassol, que quer consolidar o G4 e, claro, olhar para cima, olhar para a Série A do Campeonato Brasileiro 2025. 29 graus nesta tarde, neste momento, lá na cidade de Mirassol, umidade relativa do ar em 67%, já que choveu bastante todos esses dias aí em todo o estado de São Paulo. Lá não foi diferente, choveu bastante. Então o campo deve estar, aquele campo não encharcado porque não choveu hoje, mas aquele campo molhado, pesado para o futebol. Mas isso deve ajudar, quem sabe, a Ponte Preta para se defender. Agora quem fala sobre isso, para se defender se o campo pesado é melhor, é o Carlão, né? Porque o toque, acho que atrapalha um pouco o toque de bola, né, Carlão? Ah, eu acho que a Ponte pode tirar proveito. Realmente se configurar, né, o estado do gramado facilita o time que vai para destruir. E a Ponte hoje, logicamente, ela vai lá para tentar marcar, para tentar neutralizar o Mirassol. E o cronômetro não é de vó, é de vô. É de vô, é de vô, é de vô. É porque, rapaz, no último jogo que eu fiquei ali ao lado do Cabela, a cada segundo um barulhinho. Eu falei, não é possível, será que alguém colocou? Sabe aquele despertador que você ganha na quermesse? Você não tá ouvindo direito, não é assim o barulhinho. Como é que é? É assim, ó, vô, vó. Aê, boa. Vô. Ah, é porque você já tá mais acostumado, né? Porque naquele primeiro momento ele parecia diferente, mas se você falou, Cabelinha, é isso mesmo. Bom, são 4 horas e 16 minutos, o sonsaço da CBN hoje a cargo de Eduardo Rodrigues, conhecido também carinhosamente como Bolacha. Além da parte técnica, também está hoje fazendo a função de streaming, porque você pode participar conosco através do nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. E quem curtir a página, a nossa transmissão no YouTube, vai lá no chat e manda pra gente qual a cidade que você está ouvindo a transmissão pelo YouTube. E eu vou registrar todas as participações aqui no Enquanto a Bola Não Rola, no andamento da jornada e também no nosso intervalo. Então, se você está acompanhando o jogo de outra cidade, aqui da região metropolitana de Campinas, ou até mesmo de outro estado, manda pra gente no chat, tá bom? Se você é de Campinas, manda o seu bairro, só pra gente ver ou observar de onde você tá falando, tá bom? Fique à vontade ali no chat, participe com a gente. Daqui a pouco as primeiras participações vão pro ar. Se você tá no FM, tá curtindo também a nossa jornada, pode participar através do nosso WhatsApp, que é o 19 99186 9070. 19, o DDD 99186 9070. Mande áudio, mande texto. Quem vai ganhar? Mirassol? Quem vai ganhar? A Ponte Preta? Enfim, fique à vontade para participar aqui do Futebol Globo CBN, 34ª rodada da Série B. Ontem o Avaí venceu o Vila Nova por 3-0 às 5 horas da tarde. Tem o duelo entre Mirassol e Ponte Preta com transmissão aqui da CBN Campinas. No mesmo horário, lá no Castelão, tem Ceará e Paysandu, clássico ali da região Nordeste / Norte. Tem também o duelo... Só tem esses dois jogos hoje. Que coisa estranha, hein, CBF? Porque a rodada continua na segunda-feira. Amanhã não teremos jogos porque acontece o segundo turno das eleições municipais, não em todos os municípios, mas naqueles que tem segundo turno. Então amanhã não tem futebol. A 34ª rodada continua na segunda-feira com Coritiba e CRB, Ituano e Santos no Novelis Júnior, América Mineiro e Sport Recife. Na terça tem Goiás e Operário, Brusque, Chapecoense, Amazonas e Botafogo de Ribeirão Preto. E também com transmissão da CBN Campinas, o Guarani enfrenta o Novo Horizontino no estádio Brinco de Ouro da Princesa às 9h30 da noite. 4 horas 20 minutos, a gente faz um intervalo. Na volta tem mais informações do Mirassol, mais informações da Ponte Preta e tudo mais aqui no Enquanto a Bola Não Rola na CBN Campinas. Pode ligar, porque aqui na CBN tem jogo.
Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Acontece entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro mais uma edição do Ampesp Fomenta, um dos principais congressos voltados às autoridades de pequenos municípios. Prefeitos reeleitos e aqueles que encerram sua gestão no fim do ano se encontram para tornar mais eficiente o encerramento de mandatos, além da transição de governo. A CBN Campinas acompanha de perto com o News Truck as palestras e discursos com a programação local, sendo transmitida diretamente de Águas de São Pedro. Ampesp Fomenta 2024. Enquanto a bola não rola. Apresentação: Antônio Lupi. Isso mesmo, sou eu, 4h22. Deixa eu mandar um abraço aqui pra Amélia. A Amélia foi a primeira, viu, Adriana? A Amélia colocou aqui, Amélia Rest. Amélia, ela tá falando do bairro Paraíso, cidade de São Paulo. Vamos ganhar, macaquinha. Obrigado, Amélia, pela participação. Grande abraço para todo mundo aí que tá na cidade, na grande São Paulo, acompanhando a CBN Campinas, torcedores aqui dos times de Campinas. Se você tá com a gente aqui no YouTube, manda o seu nome aqui no chat e a cidade de onde você tá falando, ou bairro, se for aqui de Campinas, que todas as participações aqui no chat vão pro ar. Beleza? Combinado? Eu conto com sua participação e manda pro pessoal que tá ouvindo. Ó, a CBN lá tá fazendo uma grande festa, vai falar seu nome na rádio. Então compartilha, curte, mande a nossa transmissão do YouTube pros seus amigos, pros seus colegas, pros seus familiares e pra quem você achar melhor. Além da Série B do Campeonato Brasileiro, nós temos grandes jogos também pela Série A. Daqui a pouquinho tem Palmeiras e Fortaleza. Olha, duelo de segundo contra o terceiro colocado da Série A, 4h30, a bola rola no Allianz Parque. Claro que você também vai ficar por dentro de tudo que acontece no jogaço entre Verdão e Fortaleza. Tem o Flamengo, Maracanã lotado, tem Flamengo e Juventude, 4h30 da tarde. O Flamengo aposta as fichas na Copa do Brasil. Tem ainda uma pequena chance no Brasileiro? Tem, mas é muito difícil. Flamengo é que tropeçou nos últimos jogos. Às 4h30 da tarde, hoje também tem Grêmio e Atlético Goianiense. Tem o Vitória encarando o Fluminense lá em Salvador. Tem também um pouquinho mais tarde, às 6h30, Atlético Paranaense e Cruzeiro. O Furacão está desesperado. Tem também o duelo entre Bragantino e Botafogo, hein? Jogo interessante para a torcida do Palmeiras acompanhar, 7 horas da noite em Bragança Paulista, até porque o Botafogo é o líder da Série A. Às 7 horas também tem Atlético Mineiro e Internacional. E às 10 da noite, nos embalos de sábado à noite, lá no Heriberto Rilse, em Criciúma, tem Criciúma e São Paulo.
Na segunda-feira, o complemento da 31ª rodada da Série A. O Cuiabá recebe o Corinthians lá na Arena Pantanal e o Vasco da Gama encara o Bahia às 9 horas da noite. São 4 horas e 24 minutos. Adriana Almeida, Nenê Santana, por enquanto, é o técnico da Ponte. Teve muitas dificuldades para escalar a macaca, que já está definida. E a grande dúvida do torcedor da Ponte, será que o Nenê Santana vai assumir o comando técnico da Ponte até o final da Série B? Olha, Lupe, é a grande pergunta que o torcedor faz, além do torcedor ainda se perguntar se a Ponte realmente vai se manter nessa Série B, né? O Nenê pegou realmente um ambiente muito para baixo depois da derrota no derby e também a saída do Nelsinho Batista, que era um homem de confiança ali. Eu me lembro sempre de acompanhar os últimos jogos da Ponte. O Nelsinho trocava muitas impressões com o Nenê e até por isso o trabalho vem tendo uma certa continuidade. É verdade que o Nenê mudou algumas peças, como por exemplo o Elvis voltou ao time titular, mas de maneira geral o esquema tem sido mantido, deu certo contra o Brusque. Eu imagino que na cabeça do presidente Marco Antônio Eberlin, até por tantas dificuldades nesse final de temporada, principalmente financeiras, e para encontrar um nome ideal do mercado, ele vai ver o que vai acontecer hoje com esse time da Ponte e também na próxima rodada, quando enfrenta um adversário direto, o Paysandu, mas o jogo é em casa. Então, de repente, a Ponte tendo uma sequência agradável, eu imagino sim que o Nenê possa continuar. Mas tudo especulação, também não me surpreenderia ao longo da semana que vem se o técnico da Ponte Preta, se o cargo, né, de técnico da Ponte Preta seja preenchido aí. O presidente Marco Antônio Eberlin às vezes nos surpreende em alguns aspectos. Mas o técnico interino Nenê Santana falou com a imprensa e falou sobre os desfalques. Hoje ele não pode contar com 3 jogadores, o Luiz Felipe, o Gabriel Novaes e o Joilson. 3 atletas que vinham sendo titulares estão fora. Na entrevista ele falou sobre isso e também falou um pouco mais sobre a continuidade dele no comando da Macaca. Quanto ao próximo jogo, a gente sabe que é muito difícil, muito complicado, mas eu não descarto a possibilidade da gente conseguir um resultado positivo. Eu tenho que pensar assim, tenho que passar isso para os jogadores. Perdi jogadores importantes, mas a gente vai dar um jeito com o elenco que a gente tem. A gente pode mudar de esquema, isso daí a gente vai dar um jeito esses 2 dias. Não vamos ter muito tempo para treinar, mas vamos ter tempo para pensar, para de novo unir os jogadores e deixar ele cada vez mais leve. Essa vitória nos tirou, né, de uma zona não muito cômoda, mas agora deu uma aliviada, mas não acabou nada, né? Ainda tem muita coisa, tem muito campeonato e a gente não pode pensar que essa vitória vai resolver tudo. Não, tem muita coisa para resolver. E quanto à minha permanência, eu não penso nada disso. O Marco é meu amigo particular, eu estou aqui com ele desde quando ele assumiu e a gente sempre teve uma amizade muito restrita. Desde a última passagem dele como diretor, né? A confiança é mútua e assim, eu não poderia deixar de atender um pedido dele. Ele estava com dificuldade, está com dificuldade para contratar treinador, então assim, enquanto ele me pedir, eu vou fazer, porque eu não posso deixar ele na mão, principalmente a Ponte Preta também. Tá aí o interino da Ponte, Nenê Santana, é muito experiente, né, o Nenê, Lupe, e até por isso ele não daria uma declaração diferente dessa. Ele vai tocar o quanto for necessário, mesmo num momento, de repente, que a Ponte passe por alguma turbulência. O presidente já deu total confiança aí ao Nenê Santana para seguir à frente desse comando da Ponte. Carlão de Freitas, são 4 horas e 28 minutos, lembrando que a bola rola às 5 da tarde, Mirassol e Ponte Preta lá no Maião. Nenê Santana hoje fez algumas mudanças, claro, mudanças forçadas por causa desses desfalques que tem para o jogo de hoje, que a Adriana já destacou, e essa continuidade dele no comando técnico. Acerta no time que ele escolhe para enfrentar o Mirassol, e se você fosse o presidente, o Nenê fica até o final ou tudo passa por essa partida de hoje? Olha, Lupe, eu tenho a mesma impressão da Adri. Eu acho que o Marquinho ele vai tomar algum posicionamento depois desse jogo. Creio que se a Ponte voltar de Mirassol com um bom resultado, ou até mesmo a derrota, mas apresentando um bom nível, uma boa, equilibrando as ações com o Mirassol, eu creio que o Nenê permanece, até por esta ligação que o Nenê tem com o presidente Marco Antônio Eberlin, a abertura que o presidente tem com o Nenê,
O Marco ele é muito participativo no futebol, gosta de falar, gosta de dar os pitacos. Eu acho que isso até faz parte, né? E eu creio que vai depender muito de hoje. Dependendo do resultado, por exemplo, a Ponte perde pro Mirassol, mas perde não jogando bem, perde ali se entregando. Aí o Marquinho pode tomar algum posicionamento, né? Dar aí alguma explicação para o torcedor ou alguma contratação com relação a treinador. Agora, dependendo do nível de jogo da Ponte hoje, eu acho que o Nenê Santana fica. Até nós discutimos, né, no CBN Sports, no Arena também. Eu gostei da fala do Nenê, da entrevista coletiva do Nenê. Falou forte, falou bem. Da outra vez que ele teve como treinador, não sei se a Dri já estava militando, 2005, 2006, Dri. Você já estava? Não, Carlão, não, você não pegou o Nenê como treinador da Ponte? Não. O Nenê, ele tinha uma fala assim muito mansa, assim, muito ponderado, é legal tal ter esse equilíbrio, mas em alguns momentos precisa falar um pouco mais grosso, sabe? E eu gostei dessa entrevista, falou que se precisar ele fica, falou da situação do Elvis, ele esclareceu muita coisa com relação ao Elvis, manda a campo hoje o meio campo, eu acho que perto do ideal, com 3 volantes, sendo com um deles o Ramon e o Elvis para ser ali o organizador. Eu acho que vai depender muito de hoje, Lupe. Como a Ponte se apresentar. Se a Ponte estiver muito abaixo, o Nenê não deve continuar como treinador. Agora, qualquer situação de equilíbrio com o Mirassol, o Nenê fica até o fim. São 4h31, a bola rola no Maracanã. Flamengo e Juventude. O jogo acabou de começar, 23 segundos do primeiro tempo, 0-0, Flamengo e Juventude. Hoje também tem clássico lá na La Liga, na Espanha, Real Madrid e Barcelona. Esse jogo começou às 4 da tarde, temos 30 minutos do primeiro tempo. Por enquanto, 0-0. A torcida do Verona tá pé da vida, porque no campeonato italiano, Adriano Almeida, você que adora o campeonato italiano, o Atalanta, 5-1 no Verona, hein? Isso no primeiro tempo, hein? Ai. Tá me cheirando demissão de treineiro. Tem demissão de treineiro lá na Itália ou não? Ah, tem, né? Tem? Com direito a uma macarronada de rescisão, né? Nossa, Adriana Almeida. Ah, sim. O que você almoçou hoje, Adri? Antônio Lupe, bisteca de porco. Opa! Limãozinho? Limãozinho, coisa né? boa, hein, Adriana? Sim, indispensável, né? Nossa, coisa linda. Ó, também começou Palmeiras e Fortaleza, 2 minutos do primeiro tempo, 0-0. Qualquer informação de gol lá no Allianz Parque, a gente vai com o Oscar Ulisses para trazer as emoções desse duelo. Líder, vice-líder, contra o terceiro colocado, Palmeiras buscando a liderança do Campeonato Brasileiro. Adriano, o Mirassol está contando os minutos, contando as horas. Precisa vencer alguns jogos ainda para garantir pela primeira vez a conquista de um acesso para a principal divisão do futebol brasileiro. É clima de festa lá na pequena, mas aconchegante Mirassol. Lupe, e assim, né, é um time modesto, como você disse, mas que vem fazendo boas campanhas ao longo dos últimos anos, né? Tem uma estrutura interessante e já vem mantendo uma consistência. Não é aquele time do interior que subiu para a Série B e aí depois ficou brigando lá embaixo. Não, o Mirassol já há algum tempo vem se preparando e eu acredito que esse ano realmente é o ano que vai conquistar esse acesso. O time treinado pelo técnico Moser, que a gente conhece muito bem aqui pela passagem dele pelo Guarani, tá aí hoje com 56 pontos. Eu imagino que mais 3 vitórias não tira do Mirassol esse acesso, chegando aí aos 65. E são 3 vitórias em casa. O time já fez muitas lições de casa, é o melhor mandante. Então eu acredito sim que fazendo esses 9 pontos não tiram mais o acesso da equipe do técnico Moser, que falou sim sobre essa grande expectativa aí para também conter os ânimos dos jogadores e de todo o elenco. É natural que exista empolgação por parte do torcedor, da própria cidade e tal, mas nós, pode ter certeza que estamos focados única e exclusivamente na Ponte, assim, porque a gente vem de um período de jogos decisivos, né, então você não pode errar em nenhum jogo, né? Então nós estamos preparados para todos os cenários, assim, é uma grande decisão para nós e nós estamos focados 200% no objetivo. Então, para isso precisa estar focado totalmente no adversário, né, que venceu bem o último jogo, teve mudança de comando, enfim, é até difícil de você preparar esse tipo de jogo, porque é um jogo só sob um novo comando, né? Eles vinham jogando de um jeito, teve alguns ajustes, assim, tentar neutralizar bem o que a Ponte faz, tentar também usar
algumas brechas que toda equipe tem, então, enfim, preparar realmente para fazer um grande jogo, até porque é uma grande final para nós. É fundamental que o torcedor compareça, né? E aí não é coincidência que nesses últimos jogos que o torcedor compareceu, nós vencemos na última parte do jogo, porque realmente quando o torcedor está presente, apoiando, é uma energia a mais que a equipe tem, principalmente nos minutos finais. O torcedor tem que entender que a Série B é um campeonato muito duro, porque realmente os jogos são muito difíceis. É meio clichê, mas cada jogo tem a sua história. Nós temos que fazer a nossa parte também para trazer o torcedor para o nosso lado. A forma que nós vamos iniciar o jogo tem que ser uma forma de muita intensidade, de realmente buscar o resultado a todo momento. Enfim, ser bem cirúrgico e humilde para defender. Tem vários ingredientes que, para fazer um jogo sólido, você não pode deixar de tê-los. Então, mais uma vez, nós vamos ter que jogar no limite para poder vencer. Tá aí, esse é o técnico Mozart, então nossos agradecimentos à Rádio CBN de Rio Preto, parceira, que gentilmente nos cedeu a entrevista coletiva do treinador do Mirassol. O Mirassol, então, nesse compasso de espera, mas ao mesmo tempo tem que jogar bola. E aí, de repente, para a Ponte Preta conseguir algo diferente hoje, até lembrando de um retrospecto recente desse Mirassol, que é ótimo, mas tem Alex Muralha no gol. A Ponte tem o Elvis do outro lado, com problemas físicos, mas tem aquela canhotinha venenosa. De repente, um dos poucos caminhos aí que a Macaca possa explorar diante desse qualificado Mirassol. Você está falando alguma coisa que não acredita no Muralha, é isso, Adriana? Ah, o Muralha já deu indícios, né, Cabela? Inclusive, você já viu ao vivo e a cores esse filme aí com o nosso glorioso Alex Muralha, mas... Eu repito, o Mirassol tem uma consistência, uma regularidade e tem que contar aí com uma tarde de pouquíssima inspiração desse goleiro, quem sabe, para a Macaca voltar com os pontinhos de lá. A Adriana Almeida com as informações do Mirassol. Carlão de Freitas, a gente fala tanto, né, dessa questão envolvendo a permanência de um trabalho um pouco mais longo para a conquista dos resultados. Eu tô aqui com a página, né, do Mozart, né, o currículo do Mozart. Ele deixa o Guarani em 2023, né? Ele é demitido. Ele vai pro Atlético Goianiense, também não consegue desempenhar um bom desempenho, né? Bons resultados. E aí ele vai pro Mirassol. Ele quase conquista o acesso, né? Ele chega a namorar o G4 ano passado, mas na reta final perde força. E aí vem 2024 e novamente a gente vê o Mirassol na parte de cima da tabela. O quanto esse resultado, essa possibilidade de acesso passa pela continuidade do Mozart no comando técnico e qual os pontos que a Ponte precisa se preocupar hoje com o time do Leão? Olha, Lupe, na verdade o ano da consolidação, né, do Mirassol e capitaneado pelo Mozart, né, já está há algum tempo, a gente sabe que, cara, um ano comandando uma equipe já é uma vitória, ainda mais no futebol brasileiro, né, mas o Mirassol, em virtude desta organização, em virtude de ter um elenco modesto, porém com muita qualidade, isso ficou mais fácil para o Mozart tocar o trabalho dele e é um técnico competente, né? Ele mostrou isso aqui no Guarani, fazendo uma boa campanha de recuperação em 2022, depois não teve tanto sucesso em 2023, mas é um treinador aí da nova geração que tem feito sucesso. E essa longevidade, eu acho que tem a ver com a seriedade do trabalho do Mirassol. Acho que não foi qualquer adversidade que aconteceu durante esse caminho que já se pensou em demitir o Mozart Santos. Então, por isso, eu creio que o acesso tem tudo para se confirmar, né? Agora, a Ponte Preta passa por esse caminho. Eu acho que o acesso do Mirassol, ele vai chegar, mas o Mirassol tem que vencer a Ponte, até porque ele tem 3 jogos em casa, né? Contando esse jogo com a Ponte. Se ele fizer os 3, praticamente ele mata. E, levando em conta o que a Ponte tem apresentado na Série B, eu acho que dentro da projeção do Mirassol, isso é muito natural. Falou, contra a Ponte é jogo para 3 pontos. Pode acontecer o contrário, lógico que pode, é futebol, mas é um jogo para o Mirassol pontuar. E por isso a Ponte vai passar muito sufoco hoje lá no José Maria de Campos Maia. E o Flamengo abre o placar aos 8 minutos do primeiro tempo. O Flamengo 1, Juventude 0. Michael abre o placar, ele que voltou recentemente do futebol da Arábia. Golaço, hein? Jogada ali, um vacilo do sistema defensivo do Juventude. Gabigol tocou pro Arrascaeta, que bateu, o goleiro defendeu e o Michael abre o placar. Flamengo 1, Juventude 0. 8 minutos do primeiro tempo. É o primeiro gol desses jogos do Campeonato Brasileiro da Série A.
Daqui a pouco, 5 horas da tarde, tem Mirassol e Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. A gente pode fazer mais uma parada rapidinho, porque daqui a pouco tem a ficha técnica, tem mais informações da Ponte Preta e também do Mirassol. Futebol Globo CBN, pode ligar, porque aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Conselho de Classe. Toda semana, um debate sobre os rumos da educação pública no país e um destaque das principais novidades sobre o tema. O superintendente executivo do Instituto Unibanco, Ricardo Henriques, aborda o assunto com dados, levantamentos, pesquisas e muita experiência. Todas as segundas, dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. A resenha esportiva acontece no Arena CBN. De segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, Eliel Almeida abre um amplo debate sobre o cenário esportivo. Antônio Lupi, Carlão de Freitas e Fábio Scheibe se juntam no confronto de ideias, que ainda tem aquela dose de humor na medida certa, com os pitacos dos ouvintes. Arena CBN, de segunda a sexta, das 4 às 5 da tarde, com Eliel Almeida, aqui na CBN. Enquanto a bola não rola. Mirassol, Ponte Preta. Apresentação: Antônio Lupi. E enquanto a bola não rola, você fica por dentro das principais informações aqui de Mirassol e Ponte Preta. Falta pouco, hein? 4 horas e 42 minutos, faltam 18 minutos para a bola rolar lá no Maião. Dri, a ponte está definida, né? Sim, definida. Por favor, Dri, rapidamente, a escalação titular da Macaca. Lua Ribeiro, Igor Inocêncio, Matheus Silva, Nilson Júnior e Risso, Castro, Emerson Santos, Ramon Elvis, Dodô e Iago Dias. Dodô e Iago Dias, esse é o ataque da ponte. Tem Elvis, tem Ramon, tem Emerson Santos e tem Castro no meio-campo. Matheus Silva foi o escolhido, o Inocêncio volta. A gente não percebe nessa escalação, Carlão, improvisação, né? A gente vê que tem goleiro no gol, tem zagueiro na zaga, tem lateral na lateral, tem meio-campo no meio-campo, tem atacante no ataque. Não tem um lateral esquerdo na lateral direita, não tem um goleiro no ataque, não tem um atacante na esquerda. Então, assim, isso é bom. Simples, né, Lupe? Simples, né? Infelizmente, isso foi uma marca do técnico Nelsinho Batista, principalmente nas últimas rodadas, né? E no derby, que foi o jogo fatal aí para a continuidade do trabalho do Nelsinho. Ele opta pelo simples. Quem que é o lateral direito? É Igor Inocêncio? Tudo bem, o Luiz Felipe está suspenso, mas entre os dois eu acho que o Igor tem mais qualidade que o Luiz Felipe. Na lateral esquerda, o Gabriel Risso é mais jogador que o João Gabriel na esquerda, o João Gabriel é lateral direito. E eu acho que esse meio-campo é o ideal, o meio-campo com um volante marcador ou 2 volantes pegadores, como o Emerson Santos e o Castro, e um terceiro volante como o Ramon, que também sabe criar, sabe fazer a transição, dá para dialogar com o Elvis ali. Eu acho que esse seria o meio-campo ideal de toda a Série B.
mas infelizmente os treinadores não entenderam desta maneira, né? O Cinho não, o Brigatti também acabou não entendendo, mas agora o Nenê parece que está observando isso, e à frente o Dodô e o Iago Dias, não tem o Gé, não tem o Gabriel Novaes, o ideal seria um atacante mais de referência junto com o velocista, né? O Gabriel Novaes com o Dodô, ou o Gé com o Dodô, e por aí vai, mas é o que ele tem neste momento para o setor ofensivo, então ele arma com Dodô e Iago Dias, 2 jogadores de velocidade. É uma ponte perto do ideal, por incrível que pareça, essa escalação é quase que a escalação que eu colocaria em campo em outras partidas. 4 horas e 44 minutos. Deixa eu mandar um abraço aqui pro pessoal que tá no YouTube. É o Cris Salvione. Boa tarde, Lupe, Carlão, Dri, Cabelinha, Tambo Junto e Xeronal. Ele está em Sumaré. Hoje a pegada é forte e o processo é lento. Hoje o BO é grande. Vamos, ponte. Termos que se encaixam pro jogo, né? Todos, né? Todos. Sem exceção. A Sem pegada exceção. é forte, Ele foi muito o processo bem. é lento e o BO é grande. O BO é grande. O BO é grande, o BO é gigantesco. E você pode participar com a gente também através do nosso WhatsApp 19, o DDD 991869070. Por enquanto, só um gol na rodada do Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai vencendo o Juventude por 1-0. Esse jogo acontece no Maracanã. Tá tendo clássico lá na Espanha, Real Madrid e Barcelona 0-0. Reta final do primeiro tempo. Deixa eu passar a classificação da Série B. O Santos é líder com 59 pontos. O segundo colocado é o Sport, também com 59. Novo Horizontino é o terceiro colocado com 57 pontos. E o Mirassol, adversário da Ponte, é o quarto colocado com 56 pontos. Na quinta colocação tem o Vila com os 52, que ontem tropeçou lá em Santa Catarina, perdeu para o Avaí. O Ceará é o sexto colocado com 51 e o Operário, sétimo colocado com 50 pontos. Carlão de Freitas, a gente para aqui em relação aos que brigam por acesso ou a gente pode ir além, como o América Mineiro 49 e Goiás com 48? Olha, Lupe, eu acho que a derrota ontem do Vila Nova realmente fez dividir, né, o bloco dos 4 primeiros colocados, apesar que o Ceará está na briga e joga hoje contra o Paysandu. O Operário não acredito muito, acho que até o América. O América eu vejo que tem uma certa condição. Agora, o adversário do América na próxima rodada é simplesmente o Sport, né? Então é um pouco mais complicado. Mas o Lupe tá com uma carinha de que vai permanecer esse G4, a não ser que o Ceará esboce alguma coisa. Vendo uma crescente, eu acho que é o único time, um pouquinho o América aí, mas eu acho que o Ceará é a equipe que pode atrapalhar a vida dos 4 primeiros colocados. Na parte de baixo da tabela, o Lanterna é o Guarani, tem 31 pontos, o Brusque é o vice-lanterna com 33, o Ituano é o 18º colocado com 34 e o Botafogo abre a zona do rebaixamento, calma, Carlão, com 36 pontos ganhos. Falou em Z4, caiu tudo. Você fica preocupado, a gente percebe. Os pelos arrepiam, né, Carlão de Freitas? mas tudo bem, isso é normal, quando a gente não consegue dividir. Toca, Lupe, toca. Vamos lá, o CRB é o 16º colocado, com 36 é o primeiro time. E o pior de tudo é que a imagem não mente, né? Rapaz, eu dei uma pegada até vermelhinho no bebedor de água aqui que faz um barulho total. Aí eu tô dando Lupe, é brincadeira, né? Desculpa, Carlos. Vamos lá. Vamos lá. A Ponte está na 14ª colocação com 38, são 2 pontos a mais que o Botafogo. Paysandu, o 13º, tem 40. É do Paysandu para baixo que nós vamos ter aí os rebaixados? A Amazonas já tem 45, já foi. Já foi. São 8 times que brigam por 4. Briga não, né? Que tentam sair aí das últimas 4 posições. Eu acho que do Paysandu para baixo, o Paysandu se conseguir algo, uma vitória hoje sobre o Ceará, pouco provável também, a partida no Castelão, o Paysandu também já deixa esse bloco. A Ponte, por incrível que pareça, se ela vencer o Mirassol, ela dá aí um passo importante rumo à permanência, mas do 13º para baixo, o Guarani com a derrota para o Sport ficou numa situação mais complicada, mas aquilo que a gente fala, a matemática permite, então a esperança ela tem que permanecer, mas do Paysandu, 40 pontos para baixo, eu acho que é a linha aí que define os que vão brigar para escapar do rebaixamento. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Murilo Neto, torcedor do Ceará, tá curtindo a nossa transmissão e ele fala, hoje a Ponte tem que vencer para ajudar nós.
Porque se a Ponte vencer, é verdade, né? E o Ceará ajuda a Ponte também, né? Se vencer o Paysandu. Joga com o Paysandu. Ó, então tá todo mundo junto e xeronal, como diz o Cris Salvione, hein, ô Murilo Neto? Tamo junto, obrigado pela participação, tá aqui no nosso YouTube. Ô, Cabelinha, vamos lá, vamos palpitar? Na parte de baixo não, vai, pra não ficar numa situação... Vamos esperar, vamos lá em cima. Quem você acha que vai conquistar o acesso? Os 4 clubes que vão subir da Série B pra Série A. Bom, eu acho que são esses 4 aí mesmo. Vai fechar nesses 4? Pode, como o Carlão disse, se caso a Ponte Preta pronte pra cima do Mirassol e o Ceará vença, aí talvez pode ser que tenha uma mudança, porque a diferença cai pra 1 ponto, se eu não me engano, né? Mas caso contrário, vitória do Mirassol, mesmo que o Ceará vence, o Mirassol vai ficar 5 pontos à frente, não, 2 pontos fica, mesmo o Mirassol perdendo, ficam 2 pontos ainda de vantagem, caso o Ceará vencer. Agora, se não, o Mirassol abre 5 pontos do 5º colocado, que vai ser o Ceará, faltando 12 em jogo. É muita coisa para ser tirada em 12 em reta final de campeonato, no nível que tá jogando o Mirassol. Boa. Concorda com o Cabela, Carlão? Vamos fecha nesses 4? Eu acho que vai ficar nesses 4, a esperança aí com o Ceará, mas a diferença hoje tá grande, né? 56-51, claro, tem a rodada ainda, mas o Mirassol, como o 4º colocado, o último deste G4, ele tá com uma distância interessante aí dos concorrentes, creio que deve fechar nesses 4. Você fecha nos 4, Dri? Eu acho que vai ser difícil alguma surpresa a essa altura. Boa. Então, na opinião aqui dos nossos integrantes do Futebol Globo CBN, Santos Sport, Novo Horizontino e Mirassol vão disputar a Série A do Campeonato Brasileiro do ano que vem, região do DDD 017, bombando, hein? Mirassol e Novo Horizontino, os dois, se não me engano, Novo Horizontino nessa nova gestão, né? Porque o Novo Horizontino não é aquele Novo Horizontino que foi vice-campeão paulista naquela época boa do passado, que fez a final com o Bragantino, né, Cabelo? Sim, isso, 90. Mas aquele time, ele fechou e abriu um novo CNPJ. Esse Novo Horizontino é outro, apesar de ter as mesmas cores, né? Outra empresa. É outro CNPJ. Que pegou as cores, a torcida do outro Novo Horizontino e em frente. Mas Novo Horizontino, eu acho que o Novo Horizontino já subiu. Eu acho que 3 já tá, na minha opinião, garantido. Santos, Sport e Novo Horizontino. A 4ª posição aí tá brigando o Mirassol. Acredito que também vá. São 4 horas e 51 minutos. Chegou aquele momento em que a Adriana Almeida dá um show. Dri, a Ponte confirmada. Sim. O Mirassol? Também. Então, se a Ponte Preta está confirmada, o Mirassol também e a arbitragem definida, você confere aqui na CBN a ficha técnica do jogo. Escalação. Ponte Preta. É a macaca do interino Nenê Santana, em campo com 30, Lua Ribeiro. 2, Igor Inocêncio. 4, Matheus Silva. 44, Nilson Júnior. E 33, Gabriel Risso. 15, Castro. 8, Emerson Santos. 21, Ramon e 10, Elvis. 7, Dodô e 11, Iago Dias. Repeteco Alvinegro. 30, Luan. 2, Inocêncio. 4, Matheus. 44, Nilson. 33, Risso. 15, Castro. 8, Emerson. 21, Ramon. 10, Elvis. 7, Dodô. 11, Iago. No banco, 12, William. 5, Heitor Roca. Meia dúzia, Sérgio Rafael. 19, Renato. 20, João Gabriel. 23, Luiz Aquim. 25, Cauã. 29, Everton Brito. 70, Guilherme Portuga. 77, Matheus Regis. E 80 para Hudson. É o Mirassol do técnico Mozart, em campo com 23, Alex Muralha. 19, Lucas Ramon. 34, João Vitor. 4, Luiz Otávio. E 37, Zeca. 25, Neto Moura. 8, Gabrielzinho. 27, Gabriel. 11, Negueba. 7, Fernandinho. E 49, De La Torre. Repeteco do Mirassol, 23, Muralha. 19, Ramon. 34, João Vitor. 4, Luiz Otávio. 37, Zeca. 25, Neto Moura. 8, Gabrielzinho. 27, Gabriel. 11, Negueba. 7, Fernandinho. E 49, De La Torre. No banco, 1, Vanderlei. 90, Tomazella. 2, Alex Silva. 3, Gasal. 32, Rodrigo Andrade. 16, Bruno Matias. 14, Isaac. 10, Chico Kim.
77, Yuri Castilho. 29, Christian. 98, Marquinhos. E 99, Léo Gamalho. A arbitragem do jogo. Todinha do estado de São Paulo. Dono do apito é Matheus Delgado Candansan. Seus assistentes, Miguel Caetano Ribeiro da Costa e Leandro Matos Feitosa. No VAR, Adriano de Assis Miranda. O comentário do jogo. Bom, a sorte está lançada, Ponte Preta e Mirassol escalados, o Mirassol e Ponte Preta. O Mirassol vem aí num momento sublime da sua história, o principal momento da história do Mirassol, contando aí, fazendo a famosa contagem regressiva para subir de divisão. Eu creio que esse acesso do Mirassol passa muito por este jogo contra a Ponte. Por isso a Macaca vai enfrentar um sufoco terrível diante de uma equipe qualificada que vem com o Gabriel, que é aí o grande organizador, é o diferencial técnico do time do interior paulista, ataque de La Torre e Fernandinho, ou seja, primeiros minutos intensos de muita força dos donos da casa, muita pressão pelos lados, Lucas Ramon, Zeca, e a Ponte vai ter que estar ali, ligada, né? Porém com personalidade. Gostei da escalação do Nenê, com 3 volantes, mas com um dos volantes, né, o Ramon, com um pouco mais de mobilidade, fazendo a transição, podendo conversar com o Elvis, ajudar na criação também. Um ataque diferente hoje, sem a referência, né? Sem o Gé, sem o Gabriel Novaes, porém com velocidade, com mobilidade, que é o Dodô e que é o Iago Dias. Nas laterais, Gabriel Risso e Igor Inocêncio, 2 jogadores da posição, e isso é importante. Eles serão essenciais na partida de hoje, até pelo desafogo, não só na marcação, mas principalmente o desafogo, para dar uma respirada no sistema defensivo, porque a Ponte, principalmente nestes primeiros minutos, ela vai sofrer uma pressão gigantesca. É um Mirassol favorito, é um Mirassol que tem uma possibilidade maior de vitória, agora é futebol. De repente a Ponte vai, encaixa um grande jogo, faz uma partida memorável e consegue aí um empate ou de repente a vitória, resultados importantes que podem até encaminhar a permanência da Ponte na Série B do Campeonato Brasileiro. São 4 horas e 56 minutos, você curtiu a ficha técnica do jogo, você também curtiu o comentário de Carlos Eduardo de Freitas, o Carlão de Freitas, sobre o que esperar desse duelo entre Mirassol e Ponte Preta pela Série B do Campeonato Brasileiro. Tá acabando, a Ponte precisa vencer para ficar numa situação um pouco mais confortável na reta final da competição. Passando aqui os resultados rapidamente: Real Madrid-Barcelona, Campeonato Espanhol, fim do primeiro tempo 0-0. O Juventude empata contra o Flamengo. Juventude 1, Flamengo também 1. Esse jogo acontece no Maracanã, 26 minutos. Gilberto marcou o gol de empate do Juventude. Do restante, tudo 0-0. Grêmio, Atlético Goianiense, Palmeiras e Fortaleza, Vitória e Fluminense. Tá tudo pronto lá no Maião. E se tá tudo pronto, é ele quem vai trazer a emoção do jogo. É contigo, Cabela. Legal, Lupe! Grande abraço a todos aqueles que estão ligados aqui no futebol da CBN Campinas. A bola rola daqui a pouquinho no Maião, para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas, pelos 99,1 FM. Também você acompanha pelo YouTube, lá no youtube.com.br/CBN Campinas, e você pode mandar seu recado, tanto pelo YouTube como também pelo nosso WhatsApp, o 991869070 é o nosso WhatsApp para você mandar aquele recado bem bacana, pode ser áudio inclusive, aí a sua voz vai no sonsaço da CBN Campinas. Tava dando uma olhada na camisa do Mirassol, Carlão de Freitas, você que é um cara apaixonado por camisa de clubes. Sim. Lembra muito, né, esse monte de propaganda que tem a camisa do Mirassol, a camisa do Brasiliense nos anos 2000. Nossa, verdade. E hoje é uma tônica, né, o excesso de patrocínio, mas faz parte, né? Ajuda demais. Sem dúvida nenhuma. A bola tá no centro do gramado, um minuto de silêncio sendo respeitado neste momento. O árbitro da partida, o senhor Matheus Delgado Candansan, ele tá ali tomando as últimas providências, também observando o minuto de silêncio. A bola vai rolar para você acompanhar tudo aqui no futebol da CBN Campinas. Tá tudo pronto pro começo de partida no Maião, em Mirassol. Acertando o cronômetro, o cebolão da partida, o árbitro do jogo. Apita o árbitro! Bola tá rolando no futebol da CBN Campinas. Mirassol, Ponte Preta.
Macaca em campo contra o Mirassol. É jogo importante pra Ponte, é jogo importante pro Mirassol. A bola tá rolando há 20 segundos do jogo da Ponte. Já tem gol na rodada. Aí, gol do Palmeiras. Rasteirinho no canto direito do goleiro. Aberto o placar aqui no Allianz Parque. 29 minutos agora, primeiro tempo no placar da CBN. Palmeiras 1. Fortaleza 0. Tá aí, portanto, 1-0 Palmeiras. E aqui tá 0-0 para Mirassol e Ponte Preta. Mirassol com a bola no sistema defensivo ali com o Luiz Otávio. Dá um tapa na bola lá pela direita, sai trabalhando por ali com o Lucas Ramon. Ele faz de domínio, tem marcação do Dodô à distância. Ali pelo meio campo tem o Elvis. Ele prefere recuo atrás, feito pro João Vitor. Toca de volta com o Luiz Otávio, aberto pela esquerda. É o Mirassol todo de amarelo, a equipe do Mirassol, trabalhando a bola no sistema defensivo. A Macaca toda de branco, com a faixa transversal no peito da camisa Ponte Pretana. Lucas Ramon com ela faz o domínio, devolve mais uma vez atrás com o João Vitor. Para receber, dominar, levantar a cabeça, sai trabalhando, buscando espaço. A Ponte fica toda fechadinha pelo meio. A bola chega ali do Neto Moura. Toca na bola mais uma vez pelo lado esquerdo, trabalha a chegada no campo de ataque a equipe do Mirassol. Vem com Zeca, domina, perto à direita. Levantamento feito na grande área. Sobe a zaga da Macaca com o Nilson Júnior. Sobe de cabeça para fazer o corte e rebate mais uma vez a zaga da Ponte. Dá outro bicão na bola, joga para o campo de ataque. Dessa vez quem chegou por ali foi o Inocêncio para dar um bico lá na frente. Mais uma vez que fica a bola dominada com o zagueiro do Mirassol, Luiz Otávio. Vai trabalhando a Ponte nesse momento, ou melhor, até esse momento, com quase 2 minutos. Fica ali, plantadinha no meio campo, toda fechada, toda encolhida, esperando a equipe do Mirassol. Trabalha com o Luiz Otávio, ele rola a bola pelo círculo central do gramado, mais uma vez trabalhando por ali com o João Vitor. Faz o domínio, o Elvis encosta na marcação, ele rola lá pela direita com o Lucas Ramon. Domina, perto da direita, devolve ali pela intermediária. Chega por baixo para fazer o corte, foi o Emerson Santos. Domina, devolve, Risso, bota no ataque para ninguém. Lançamento feito, ele buscava o Elvis ali, que era o homem mais avançado da equipe da Ponte, mas muito forte. O Muralha sai da grande área para fazer o toque. Repõe o Mirassol no campo de ataque. Mais uma vez jogando aqui pelo lado esquerdo, com o Luiz Otávio que vem para o ataque. E com isso a Ponte vai chegando cada vez mais próxima da própria grande área. Lado esquerdo, chega a Zeca, domina, bota na linha de fundo. A bola é boa, pinta o cruzamento para trás, a batida! Ela vai sair do outro lado, teve desvio no meio do caminho, para mim escanteio que favorece a equipe do Mirassol, que quase faz o primeiro, Adriana Almeida. É, a Ponte fechadinha, mas o passe agora, que abriu os caminhos do Mirassol, passou no meio das pernas do Igor Inocêncio. E foi isso aí que facilitou a vida do Fernandinho. Finalização fraca, torta para sorte da Ponte, que já cobrou o tiro de meta. A finalização foi tão torta do Fernandinho que eu achei que tivesse batido em alguém. E para fora com escanteio, mas só tiro de meta. Sobra de bola com Emerson Santos. Pelo ciclo central do gramado, já faz a abertura com o Risso lá na esquerda. Toca na bola curtinho para Iago Dias, que vem buscar o jogo. Devolve no Risso. Faz o passe mais atrás com o Nilson Júnior, na perna canhota. Nilson Júnior. Igor Inocêncio domina e recua. Para começar de novo com o Luan Ribeiro. Tem gol na rodada. Fala, Lupe. Série A do Campeonato Brasileiro, lá no Rio Grande do Sul. Lembra dele? Derek abre o placar pro Atlético Goianiense. 28 minutos do primeiro tempo. Grêmio 0, Atlético Goianiense 1. 3 minutos e 40 deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo. Trabalha no campo de ataque mais uma vez a saída de bola. A equipe do Mirassol ali pelo meio com o Danielzinho. Ele toca na frente, recebe de volta, faz o domínio. Ele pertinho da linha divisória do gramado, faz a abertura lá pela direita. Do outro lado, quem chega por ali é o Negueba. Toca na bola, tenta a tabela na devolução. A bola vai para fora, arremesso é manual que favorece a equipe da Macaca. Tá muito encolhida a Ponte Preta, hein, Carlão? Nossa, nem passou do meio campo ainda, né? E quando teve a posse de bola, já fez a famosa ligação direta pro Elvis, né? O ideal é essa bola jogar para os atletas de velocidade à frente, como o Dodô e o Iago Dias, mas muito permissiva, né? A bola, se ela ficar com o Mirassol durante todo esse tempo aí, fatalmente ela toma um gol rapidinho. E nesse lance, Carlão, dá uma olhada, o Iago Dias tá pertinho do Elvis e o Dodô tá bem próximo ali também. O Dodô não tá muito aberto pela direita. É, o certo seria, né? Cada um para um lado. O Dodô o Elvis praticamente ali como um falso 9, mas nem esse falso 9 está acontecendo, porque o Elvis também tá ali, mais pelo lado esquerdo de ataque da Ponte. Recebe Inocêncio, toca na bola, devolve para começar de novo com o Matheus Silva. O Mateusão despachando o campo de ataque, o lançamento é pro Iago Dias, a jogada feita, sai Muralha do gol. Para fazer a defesa, antecipa a jogada, fica com ela, bota a ordem na casa do Mirassol, Adriana Almeida. Esse deve ser o expediente, pelo menos para o começo do jogo, né? Bola longa, buscando um contra-ataque e uma velocidade. O Iago Dias agora ia ganhando do João Vitor, mas o Muralha apareceu antes, agarrou essa bola e já repôs.
5 minutos, o toque da CBN está marcando 5 minutos este primeiro tempo, da 0-0, o placar do jogo. Trabalha a saída mais uma vez a equipe do Mirassol. É com o Luiz Otávio, ele vem carregando a bola, lentamente ele pertinho do círculo central do gramado, dá um tapa nela lá pela direita, do outro lado com o João Vitor. Ele domina a bola, vem em cima da linha do gramado, tem marcação do Elvis à distância, bota no campo de ataque, Negueba, chega por ali, devolve mais uma vez no João Vitor, fez o domínio, volta a bola pelo lado esquerdo, vai trabalhando o Luiz Otávio que vem pro ataque. Vai buscando alguém para fazer o passe, encontra mais uma vez aberto pelo lado esquerdo. Quem chega por ali para fazer o quarto lançamento da grande área. Chegava ali o Gabriel no lançamento do outro lado buscando o Negueba. Chegava também o Lucas Ramon. A bola foi direto para fora. Só tiro de meta para Macaca, Adri. Numa inversão do lado esquerdo para o lado direito do ataque do Mirassol. Mas a bola foi longa demais. A Ponte Preta vai apostando nessa consistência do sistema defensivo para segurar esse ímpeto de ataque no início do jogo do Mirassol. 6 passados, é um primeiro tempo, sai tocando a bola a equipe da Ponte ali no campo defensivo. No meio da grande área, o toque feito ali pelo Emerson Santos, faz a abertura com o Nilson Júnior pela esquerda. Imprime velocidade, dá um tapa na bola, vem pela meia, o passe feito errado, só para não perder o costume, Nilson Júnior. Toca na bola errada, volta com o Gabriel, já faz o passe com o Zeca, abre pelo lado esquerdo, ele domina, breca, busca o espaço para fazer o toque para alguém mais atrás com o próprio Gabriel. Devolve lá pela direita, na direita o João Vitor, vai tentando chegar do campo de ataque a equipe do Mirassol. Domina a bola o Lucas Ramon, devolve ali pela meia, Neto Moura, toca na bola, fez o lançamento da frente, corta o risco, bola para fora, arremesso é manual, Danielzinho tá na cobrança, tem pressa, já faz a cobrança com as mãos, devolve o Mirassol, tocando a bola no campo de ataque, tenta o passe por baixo, Danielzinho, na primeira não foi, no segundo tenta o toque, o risco por baixo, corta, sobe de cabeça Neto Moura, devolve a bola ali à frente da grande área, a zaga na ponta e faz o quarto, ela fica com o Matheus Silva, chega por baixo, se estica, de perna direita, dá um bico na bola, joga pro campo de ataque onde não tem ninguém. Tem ninguém da Ponte ali não, só arremesso pro Zeca, repor a bola em jogo para a equipe do Mirassol. Passamos de 7 minutos deste primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, hein? 0-0 o placar da partida, a Ponte vai se defendendo, apenas se defendendo. Apenas se defendendo, o Mirassol tocando a bola. Não vi a posse de bola, mas deve estar uns 80 pro Mirassol, hein, Carlão? Esse começo com certeza, já vou caçar aqui pra você. É, porque o Mirassol, a Ponte não toca na bola, só dá Mirassol. Ela só passou do meio campo através do chutão. Normalmente o Matheus Silva fazendo essa ligação direta com o Iago Dias ou com o Dodô. Pelo lado esquerdo, quem recebe por ali é o Gabriel. Domina a bola na perna direita, devolve com o João Vitor, lá do outro lado. Faz o domínio João Vitor, rola a bola com o Lucas Ramon, pertinho da lateral do campo, carrega para o campo de ataque, Mirassol. Lançamento feito ali pelo meio, Nilson Júnior. Corta no primeiro lance, no bate-rebate, a sobra de bola mais uma vez com o Nilson Júnior. Carrega lá pelo lado esquerdo, toca mais atrás, Gabriel Risso, perda a canhota, devolve no ataque, lançamento foi feito, sobe o Castro ali pelo meio, o Elvis toca de cabeça, a bola chega ali para o Ramon. É tocado por trás, recebe falta. É a primeira falta do jogo, é isso, Adriano Almeida? Com 8 minutos. É um jogo com poucas faltas mesmo, apesar da Ponte Preta se propor a marcação, mas não faz falta. Inclusive, a primeira do jogo foi ela quem sofreu e já cobrou. Já tocando a bola com o Matheus Silva. Cabela. Oi. Como os números são frios? Dá um chute aí, posse de bola, por favor. Eu falei 80%. 50-50. Não tá marcando esse negócio aí, não. Alô, meus amigos do SofaScore, não é possível 50-50. Não dá certo isso daí, não. Quem fez, né? Quem fez. Eu acho que a primeira parcial só sai com 10 minutos. Aqui amanhã é dia da eleição. Mas já pensou o treinador? O Nenê pega e fala assim, vamos supor, o jogo permanece com esse panorama no final. 50-50 posse de bola, então jogamos de igual para igual. Brincadeira, né? Olha o Mário Mirassol. No campo de ataque, lançamento é feito lá pela direita. Pintou cruzamento na área. Sobrou. Gabriel dominou, puxou pela perna direita. Tenta a finta, chega por baixo. Inocêncio, ele faz o corte, mas a bola sobra com o Neto Moura. Pintou lançamento na área. O toque de cabeça, vem bola pelo meio. Chega a zaga. Inocêncio de novo. Pé Salvador. Tem jogador do Mirassol, ficou pedindo pênalti lá no meio da pequena área. Adriano Almeida. Ficou pedindo pênalti, mas a Ponte não tem nada com isso. O árbitro mandou o jogo seguir, a Ponte conseguiu afastar e agora vai tentando passar do meio campo. Vai trabalhando a saída de bola, a equipe da Ponte Preta que se safou bem ali, 2 vezes o Inocêncio. Primeiro ele travou o Gabriel e na segunda, me parece que foi o próprio Gabriel que estava no meio da pequena área ali para fazer o corte. 9:40 deste primeiro tempo, 0-0. Inocêncio toca na bola, devolve lá com o Matheus Silva. Tem informação de gol, fala aí, Lupi. Tem gol lá no Allianz Parque. Fortaleza empata o jogo no Allianz Parque. Na marca de 38 minutos do primeiro tempo, Hércules, agora no placar da CBN. Palmeiras. Palmeiras 1. Fortaleza. Fortaleza também 1.
Esse Fortaleza chegou ao empate no Allianz Parque. O Fortaleza brigando lá em cima também na tabela da Série A do Campeonato Brasileiro. Vem Mirassol, que também tá no G4, só que da Série B, trabalhando ali o Neto Moura quando faz o domínio, mas com falta, né? A falta ali em cima do jogador da Macaca. O jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Ponte ali à frente da grande área, Adriana. O Neto Moura não concorda com a marcação da falta, mas ela realmente existiu. Agora, revendo o lance, o Igor Inocêncio estava na disputa ali com o Gabriel na revisão agora por um possível pênalti. Eu não vi pênalti, quero até a opinião de vocês, se vocês acham que foi alguma coisa. Olha, não dá pra ver, ele tá chegando o lance, o Neto Moura vai chegando chutando, os dois estão olhando pra bola, não dá pra definir se foi pênalti ou não. E o VAR também não chamou. Acho que se houve um toque assim, mas nada que pudesse ter efeito na queda do Gabriel. Agora, quem tem que tomar cuidado é o outro Gabriel Risso ali, uma falha terrível de marcação, né? O Negueba às costas dele ali, acho que por isso que o Risso não consegue ter uma sequência como titular. A parte defensiva dele é muito complicada. Opa, tem gol aí, Lupe. Tem gol no Rio de Janeiro, o Flamengo marca o segundo, Flamengo 2, Juventude 1, Flamengo volta à frente do placar jogando no Maracanã, Flamengo querendo ainda buscar algo dentro do Brasileiro. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 11 minutos e meio de bola rolando, é o primeiro tempo de jogo, 33ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar da CBN tá assim, ó. Mirassol 0. Ponte Preta também 0, Lupe. E tira o gol do Flamengo. O VAR anulou. Flamengo 1, Juventude também 1 lá no Rio de Janeiro. Palmeiras vai empatando com Fortaleza em 1-1 no Allianz Parque pela Série B do Campeonato Brasileiro. 10 minutos do primeiro tempo, Ceará e Paysandu empatam em 0-0. Futebol Globo CBN. E com esses dois empates aí, o Botafogo tá sentado na poltrona dando risada sozinho, né? Joga em Bragança hoje também. Trabalha mais uma vez o Mirassol, que vem pro campo de ataque lá pela direita, fez a tabelinha, sobra de bola ali pela intermediária com o Fernandinho, toca na bola, lançamento feito, a batida longe do gol. Linha de fundo, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca lá, Adriana Almeida. Tentou um chute cruzado agora, o Fernandinho tinha um certo espaço, mas tinham dois jogadores do Mirassol em melhores condições dentro da grande área, ele não fez o passe, tentou resolver sozinho, melhor pro Luan Ribeiro, que já vai cobrar tiro de meta. Carlão, dá a entender, não sei nem se é isso, não sou o técnico, não sou o Nenê Santana, não tô nem ao lado dele pra saber, mas até parece que o Nenê Santana falou assim, fica fechado, porque aqueles famosos 15 minutos de jogo... Vamos acalmar o time do Mirassol, depois a gente tem que sair um pouquinho, Carlão. Primeiro pela qualidade do Mirassol, né? A tendência era de um início muito difícil para a Ponte, com uma imposição técnica do Mirassol. Mas ela até que está conseguindo se sair bem, apesar de não ficar com a bola, correr perigo, mas o Mirassol não criou chances claras de gol. Não sei essas que ficam passando ali na frente, mas nada que pudesse atrapalhar a vida do Luan. Agora ela precisa se soltar, precisa ter mais personalidade com a bola nos pés, agora já fica um pouquinho mais, dá um desafogo para a defesa e assustar um pouco o Muralha, né? Porque está tendo vida fácil. Ponte tenta chegar no contra-ataque, vem por baixo, Neto Moura corta, joga pra fora, pois não, Dri. É uma expressão que o futebol conheceu nos últimos anos, ficou bem famosinha, o saber sofrer, né? Jogadores da Ponte, o técnico, nós vamos saber, mas tem que ver se o torcedor também tá disposto a sofrer tanto, né? Pois é, a famosa sofrência. Arremesso manual para Macaca, Inocêncio faz o arremesso, joga na grande área, tem desvio de cabeça no primeiro pau, mas não tem ninguém na segunda trave. Para tentar fazer o toque, ela sobra com o Muralha, que bota a ordem na casa do Mirassol e tem pressa. Já sai trabalhando ali no sistema defensivo com o João Vitor. Rola a bola do lado com o Neto Moura, ainda no meio campo, na intermediária do campo defensivo do Mirassol. Vem para o campo de ataque, encontra livre, marcação ali pelo meio, Fernandinho. Ele tenta a fita, vai programado, é falta nele. Era o Negueba que recebeu o toque ali, a falta para a equipe do Mirassol. E agora sim, uma jogada, bola parada ali na intermediária, pode levar um grande perigo para a meta do Luan Ribeiro, Adriano Almeida. O Fernandinho engatou uma quinta ali, tentava evoluir em velocidade, o Ramon viu que já tinha perdido na corrida, e aí colocou o braço nas costas do jogador do Mirassol. A falta é de longa distância, eu acho mais provável uma jogada alçada dentro da grande área. E o Elvis está tentando organizar todo mundo ali. Ele tá na barreira, organizando o pessoal da marcação, todo mundo em cima da linha da grande área, é falta. Danielzinho tá na cobrança de perto da direita, de perto da canhota tem o Zeca, Danielzinho faz o levantamento, segunda trave, o desvio, o toque feito, a bola sobra pelo meio, Nilson Júnior tava lá para fazer o corte, não bicando a bola, tira o perigo da grande área, sobra com o Dodô, ele domina pela gramado, espaço para ataque, pra quem, hein?
Pra quem, hein? Só pro Muralha, Adriano Almeida. Aí não dá certo, né? Um contra-ataque sem um jogador de velocidade pronto pra correr não dá certo. Os 11 da Ponte pra trás na linha defensiva. E tem gol na rodada. Aliás, os gols não param, hein, Antônio Lupe? Não param. Série A do Campeonato Brasileiro, o Grêmio empata com o Atlético Goianiense. Soteldo, aos 40 do primeiro tempo. Grêmio 1, Atlético Goianiense também 1. Iago Dias carrega a Ponte pro campo de ataque pela direita, faz o break, recua um pouquinho com o Igor Inocêncio. Encontra o Emerson Santos, devolve no Inocêncio, toca na bola pro Iago Dias, pela direita, pintou cruzamento na área, sobe João Vitor para fazer o corte. Na verdade não subiu, né? Ele se atirou de peixinho na bola para fazer o corte, jogou para fora em arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Vai se mantendo no campo de ataque a equipe da Ponte. Não, deu toque, ele deu alguém, Adriano Almeida. Essa realmente eu não entendi, Também Cabela. não. Era lateral pra Ponte, né? Arremesso manual pro Mirassol que sai jogando. Tem mais gol aí, Lupe. Lá na Espanha, no clássico entre Real Madrid e Barcelona, o Barça abre o placar. Lewandowski marca o primeiro gol do Barcelona, jogo que acontece no Santiago Bernabéu. Ele quase não gosta de marcar gols, não é? 16 passados, o primeiro tempo tá 0-0, Carlão. Fala um pouquinho do jogo, Carlão. A Ponte agora se solta um pouquinho mais, sem a qualidade, é verdade. Não fica tanto com a bola, mas troca passes laterais, principalmente no campo defensivo. Seria importante uma ação ofensiva para desafogar realmente a defesa da Ponte, para exigir do goleiro Muralha, não se livrar da bola como fez agora há pouco o Dodô. Olha o Mirassol. Vem Mirassol com o Gabriel, bateu de fora do gol, pra fora! A batida ali da entrada da grande área de perto da direita. Sentiu o Gabriel, hein? Sentiu o Gabriel na batida, a bola saiu pertinho da trave direita ali do Luan Ribeiro, foi pra fora, escanteio pro Mirassol e o Gabriel tá caído, Adriana. Mas ele que protagonizou a primeira grande chance do jogo, um chute rasteiro, seco de primeira. O Luan Ribeiro com o braço esquerdo foi lá e salvou o que seria o primeiro gol da partida. Colocou pra escanteio, mas a força foi tão grande do Gabriel na tentativa do gol que ele sentiu algo ali na altura da lombar, perto da nádega direita. Agora faz um sinal de joinha, vai tentar continuar. Se quiser que a bunda. É o bumbum. Tá bom, dá certo então. 17 minutos é o primeiro tempo, escanteio. Primeiro do jogo que favorece a equipe do Mirassol. Vai se ajeitando lá para fazer a cobrança. Vem bola para a grande área. Tá por ali para fazer a batida. O Neto Moura foi para a bola perto da direita. Levantamento, o primeiro pau. Sobe a zaga da Ponte. Faz o corte, mas a bola tá viva ali à frente da grande área. Quem chega é o Iago Dias. Domina, coloca no gramado. Tem o Elvis do lado. Ele tenta sair em velocidade. Dodô já passa ali pelo meio campo. Ele faz o break. Iago Dias devolve lá com Risso para sair jogando para a equipe da Macaca. Com muita calma, a Ponte Preta vai tocando a bola. 17:50, primeiro tempo, 0-0, Ponte Mirassol. Tem gol onde, Lupe? De novo, lá na Espanha, o Barcelona marca o segundo, Lewandowski, de novo. Barcelona 2, Real Madrid 0. Eu falei que ele não gosta de fazer gol, né, Carlão? Não gosta, tá né? louco. A amizade dele com a rede é coisa de louco. Vem Mirassol, trabalha, chegada, mais uma vez, pelo lado esquerdo, a chegada do Mirassol. Era o Fernandinho que chegava ali. Foi na dividida, levou a pior, a Ponte sai jogando. Lá pela esquerda com o Risso, toca na bola, vem Ramon. Faz o domínio, Cabela. Ramon, já rola a bola pela intermediária com o Dodô. Fala, Riana. Gabriel continua naquele trote, mancando, coloca a mão ali no lugar da lesão. Não sei não se vai dar pra ele. Tá, e manca bastante, não é pouco não. Tá arrastando a perna direita ali. O camisa 27, Gabriel da equipe do Mirassol. Trabalha mais uma vez a chegada. A saída de bola, a equipe da Ponte Preta com Castro. Rola a bola pela direita com o Inocêncio. Só dá um break ali. A marcação do Fernandinho pra cima dele. Ele busca alguém mais livre pra fazer o passe. É o Nilson Júnior. Era a última opção ali. Toca na bola, vem pro campo de ataque. Trabalha em cima da linha divisória do campo. É com o Iago Dias. Ele domina, puxa a bola, vem pertinho do círculo central do gramado. Deixa ali com o Maestro, que tá bem subidão no jogo. Maestro Elvis. Rola a bola do lado. Emerson Santos. Fez o passe mais do lado direito ali com o Emerson Silva. Aliás, com o Matheus Silva, Emerson Santos pro Matheus Silva, Cabela. Quem chega ali, Inocêncio, devolve a bola pelo meio. Ô, Emerson! Quase que ele entrega de graça ali pro Delator, que estava ali com muito apetite. Vem Ponte pro campo de ataque. Faz o toque do lado com o Elvis. Devolve, Iago Dias, senta a finta. Diante de mais a bola, aperta o lance. Recupera Lucas Ramon para sair tocando para a equipe do Mirassol. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Trabalha o Mirassol na saída mais uma vez ali pelo meio com o Danielzinho, hein? Vem carregando a bola, a equipe amarela para o campo de ataque, lá da esquerda o Zeca. Recebe, domina na perna da canhota, deu um passe do lado, curtiu com o Gabriel, devolve do Zeca.
Zeca busca espaço mais uma vez, o toque é feito ali pelo meio com o Neto Moura. Já recebeu, encontrou, aberto ali o Negueba. Dominou, girou, ajeitou a perna canhota, preferiu o passo do lado. Mais atrás ali com o Danielzinho, voltou o Negueba, ajeitou, rolou a bola pela direita com o Neto Moura. Pintou o lançamento na grande área, Risso. Tava ali bem colocado agora para fazer o corte, a bola sobra com o Dodô. Devolve lá no Risso, perna canhota, bicão pro campo de ataque. É pra se livrar da bola lá, viu, Adriano Almeida? Ninguém da Ponte no campo de ataque. O último é o Elvis, que fica ali sempre no grande círculo tentando um primeiro combate. A Ponte abre mão de jogar. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Mirassol na grande área, lado esquerdo, recebeu por ali o Gabriel, lançamento na grande área, passa por todo mundo, vai pra fora. Conferindo 20 minutos e 40 de bola rolando o primeiro tempo de jogo. No Maião, placar da CBN tá assim, ó. Mirassol 0. Ponte Preta. Também 0. Antônio Lupe tem gol onde, Lupe? Lá em Salvador, resultado ruim pro Timão, hein? O Vitória abre o placar contra o Fluminense. Neres, 1-0 pro Vitória na reta final do primeiro tempo. O Palmeiras vai empatando com o Fortaleza em 1-1 e o Flamengo também empata com o Juventude 1-1, tudo chegando na reta final do primeiro tempo. Ponte chega no campo de ataque, lançamento feito ali pelo meio, briga pela bola, Iago Dias chega por baixo, João Vitor. Para fazer o corte da roubada de bola para ser jogando para a equipe do Mirassol. Agora, Carlão, você visse que a Ponte está tentando sair um pouco tímida ainda a Ponte. Mas o time do Mirassol se fecha ali pelo meio, a Ponte parece que tem um paredão ali. Ela não conseguiu fazer uma finalização em gol, né? Quando teve um pouco mais de posse de bola, o Elvis acabou desperdiçando, fazia ali uma troca com o Dodô, mas não deu sequência no lance. Seria uma jogada, olha aí. Olha o Mirassol, cruzamento na grande área, para fora do gol! De La Torre tá ali se lamentando, subiu sozinho no meio dos zagueiros para dar uma testada, escolher o canto e jogar para fora do gol, Adriano Almeida. 2 jogadores da Ponte cercavam à distância o De La Torre, o Igor Inocêncio e o Matheus Silva, que depois ainda ficaram ali conversando e debatendo quem deveria estar nessa marcação. O fato é que o lance até irritou o próprio De La Torre, porque ele viu que ele estava sozinho, ele viu que a bola veio numa altura boa para ele cabecear, mas aí ele errou o tempo na hora que subiu. Tiro de meta já cobrado pela Macaca. Carlão, você tá comentando, mas o Matheus Silva reclamou com o Inocêncio. A bola é dele, porque o cara tem 2 metros de altura. E outra, marcando a bola, né, Cabela? Pô, chega no cara, o De La Torre é um finalizador, por cima também ele tem muita qualidade. Então não pode dar essa distância, ajustar essa marcação, encostar no cara, ó, o lado esquerdo de defesa da Ponte, tá uma avenida ali, ó. E vem de novo, é por ali, lançamento feito, lá na linha de fundo. O Nilson Júnior chega no lance, último toque do jogador do Mirassol. Vai se levantando ali o Negueba, o Nilson Júnior fica ali que cena bonita. Enchendo os picuá dele ali, que ficaram reclamando ali, mas né? Foi bonita a cena, eu gostei. Verdade? Um abraço ali, um abraço fraternal, isso, foi muito legal. Legal, o Negueba e o Nilson Júnior. E ali só tiro de meta. Acho que o Negueba ele reclamou. Mas ali na verdade o Nilson Júnior foi falar, pô, tá mergulhando o que ele fez, né? Pô, tá mergulhando toda hora, tal. Mas a Ponte, do jeito que a Ponte joga nessa tarde de sábado, tem que agir com o aspecto psicológico também, né, gente? Pois é. Só na bola tá bem difícil o jogo. Se for só na bola, acho que é mais complicado. Então, e não é só nessa tarde de sábado, não faz tempo que isso tá acontecendo, viu, Adriano Almeida? A caída do jogador Danielzinho da equipe. Aliás, o Fernandinho da equipe do Mirassol tá caído ali. Tem falta que favorece o Mirassol, Dri. Uma falta agora cometida pelo Dodô na tentativa do domínio. Aí pegou no tornozelo de esquerdo ali do Fernandinho, né? Que ficou sentindo, mas já cobrou a falta. 23 minutos, continua 0-0. O clima fraternal continua, porque o Dodô, quando dá o toque, para, acertei. Nossa, dói, hein? Dói muito. Trabalha mais uma vez, vem pro campo de ataque, Danielzinho com ela. Ele domina, rola lá pela direita. Lucas Ramon vem pro ataque, chega o Mirassol. Pintou cruzamento na grande área, sobe Igor Inocêncio. Nome do jogo tá aqui pra mim, hein? Trabalha mais uma vez a equipe do Mirassol. Vai tocando a bola recuada. João Vitor devolve ali com o Neto Moura. Fez o passe pelo intermediário, Negueba. Tenta infiltração ali pro De La Torre. A bola volta no quarto efeito da Macaca. Devolve ali com o João Vitor. Vai trabalhando a equipe do Mirassol, que aluga meio campo. Vem pra cima da ponta. Vê se tá 50-50 aí, né, cara? Vou ver, por favor. Tem gol aí, Lupe. Tem gol do Ceará na Série B do Campeonato Brasileiro. Saulo Mineiro, de pênalti, abre o placar lá no Castelão. Ceará 1, Paysandu 0, 22 minutos do primeiro tempo. Vem mais uma vez o Mirassol, lançamento feito para o campo de ataque, é pela esquerda. Quem recebe é Fernandinho, domina, devolve, Zeca ajeita, perna direita. Vem levantamento para a área, segundo pau, sobe de cabeça o Risso.
para fazer o quarto, jogar para fora do campo, e escanteio que favorece o Mirassol, é lá pela direita, Adriana. Essa bola buscava de novo o De La Torre. Agora é o Gabriel Risso, que tá deixando algumas falhas na marcação, foi bem, esticou a cabeça ali para colocar para escanteio, senão o De La Torre ia ficar na cara do gol. Escanteio pro Mirassol, o Gabrielzinho é quem se prepara para a cobrança. Se ajeita para fazer levantamento que vem para dentro da grande área. 0-0 placar do jogo, 25. 52-48. Sei não, hein? Tem alguma coisa tá errada nesse negócio aí, viu, Lupe? O cara terceirizou o serviço. Ah, não é possível. Cruzamento na área, sobe a zaga da Ponte, faz o corte, devolve o Mirassol, vem mais uma vez Nilson Júnior para fazer o corte, toca na bola ali na saída, fica caído. O Negueba estava no lance, o Elvis caiu, fica reclamando de uma falta, o árbitro manda seguir o jogo, diz que não foi nada, Neto Júnior com ela, domina, devolve, Negueba, recebeu ali, é o Gabriel, recebe, domina, gira de um lado, busca de outro, dá um tapa na bola, faz a abertura, renta a lateral do campo com o Lucas Ramon, devolve mais atrás com o Danielzinho, bota lançamento da grande área, lá do lado direito, pintou cruzamento no meio da área, passa por todo mundo, não tem ninguém para fazer o corte, o Iago Dias chega ali para tentar cortar, não consegue, sobra com o Zeca, bola volta mais uma vez pelo lado esquerdo, por ali, quem chega é Gabrielzinho, o Fernandinho domina a bola, faz o domínio, carrega, busca a linha de fundo, devolve no Zeca, bico da grande área, prepara o chute de longe, explodiu na zaga da Ponte, voltou, Zeca bateu longe do gol, caiu em cima da barraca do comando da televisão lá no estádio Baião, Adriano Almeida. Tá faltando finalização de qualidade para esse time do Mirassol, né? Que essa bola rodeia a área da Ponte, a Ponte até marca com um certo empenho, mas o Mirassol falha demais nas finalizações. Dessa vez foi o Zeca quem falhou, bola longe do gol e Luan Ribeiro ali caminhando, dando aqueles passos tranquilos para cobrar o tiro de meta. 26 minutos e 40, tá 0-0. A Ponte vai se segurando até aqui. A Ponte não deu nenhum chute no gol ainda, né? Nenhum chute. Muralha é um mero espectador. Quando ela tem a bola, ela não consegue, né, evoluir, não consegue trabalhar com os atacantes, fica naquele chutão, aquela ligação. Você sabe que direta. o Muralha ser espectador é um perigo, né? Vai que a hora que a bola chega, ele continua como espectador. Ele já deu mostras nós ao vivo, né? Aqui no jogo do Guarani. Exatamente. Trabalha mais uma vez o Mirassol. Lançamento feito na área de La Torre, tentou a batida pra fora do gol! Teve desvio providencial, bola vai pra fora e escanteio pro Mirassol, que chega mais uma vez, dessa vez com De La Torre no toque. Providencial desvio do Nilson Júnior, Adriano Almeida. O De La Torre dominou com a direita e aí a hora que ele armava para chutar com a mesma perna, o Nilson Júnior apareceu e colocou a perna para mandar para escanteio. Ótima chance, mais uma que perde o Mirassol. Escanteio, é o terceiro do jogo que favorece a equipe do Mirassol, que vem para o campo de ataque mais uma vez, é pela direita, o Zeca tá por ali para fazer a cobrança, todo mundo lá na área, todo mundo se ajeita por ali, Fico foi para a cobrança, bola na segunda trave, jogada ensaiada, vem pelo meio, chega a zaga da Ponte, faz o corte, bola sobe, desce, o Elvis dá um toque de chaleira, joga a bola para frente, corre atrás dela, divide ali com o Neto Moura, tenta a devolução atrás, mas a bola ficou com o Mirassol, Neto Moura já faz o domínio, acompanha a marcação ali, vai em cima dele o Dodô, ele fez o passe mais atrás, começa com Zeca, Zeca vem pro ataque, recebe de volta para fazer o domínio aqui pela esquerda. 28 minutos é o primeiro tempo, Zeca para fazer o domínio, carrega pela meia esquerda, rola a bola do lado com o Neto Moura, ajeita a bola perto da direita, deu um tapa nela, Negueba recebe lá do outro lado, já faz o domínio, coloca no gramado, ele busca alguém de um lado, do outro, Lucas Ramon tá por ali, faz o domínio, nem dominou, de primeira tocou no recuo para começar de novo. Cabelar. Oi. Já assisti muito treino nessa minha vida e isso daí tá parecendo treino. Sabe quando o treinador pega a defesa titular e o ataque titular e quer forçar ali o ataque e forçar também mais a defesa? Pra mim, o jogo tá parecendo um treino de ataque contra a defesa. Pois é, mas aliás que pegou o ataque titular e a defesa reserva, viu, Carlão? A Ponte não consegue jogar, realmente consegue sair. É um treino de luxo, 0-0. Ela, a partir do momento que ela tomar o gol, ela vai enfrentar muitas dificuldades aí para tentar buscar a reação. A gente espera que não tome, né? Mas do jeito que tá, o Mirassol circulando, já desperdiçando oportunidades, e a Ponte não tem um desafogo, né? A bola, quando estava com o Elvis ali, ele até ganhou na disputa do Neto Moura, mas acabou errando o passe. A Ponte não consegue dar um respiro para os próprios zagueiros.
Gabriel domina, toca na bola, tenta o lançamento, a zaga da Ponte corta, a bola volta ali pelo meio com o Danielzinho. Recebe, faz o domínio, coloca no gramado, faz a abertura com o Zeca. Lado direito, lado esquerdo, rola a bola curtinha ali com o Fernandinho. Já dominou, gingou de um lado, de outro devolve, começa de novo com o Danielzinho. Ajeita na perna direita, pintou o cruzamento lá na segunda trave, subiu. Luan Ribeiro foi lá, o goleirão da Ponte para fazer a defesa e botar ordem na casa da Macaca, Adriana. Uma bola alçada pelo Zeca lá, do lado esquerdo de novo, procurando inverter a jogada pro lado direito. Luan Ribeiro atento, voou, pegou e já repôs, mas quem tá com a bola de novo, Cabela? Mirassol, para começar de novo lá pela direita com o João Vitor. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Eu acho que o cara do Sofá Score dormiu no sofá, viu, Carlos? Não é possível, viu? Ou ele é ponte, né? Ou ele é ponte. Ele é amigo do Nenê Santana, viu, cara? Você tá dando material pro Nenê na coletiva. Pois é. Toca a bola mais uma vez, a equipe do Mirassol vem pro campo de ataque, o Neto Moura, bola enfiada, zaga faz o corte, Nilson Júnior por baixo, não bicando a bola, ela sobra com o Emerson Santos, devolve, Nilson Júnior recebe, domina, é o Risso, recebeu a bola pro domínio, Dodô, ele toca do lado, Emerson Santos de volta, mais uma vez lá pelo lado esquerdo, quem toca é o Risso, vem Dodô, devolve, mais atrás com o Emerson Santos, o Risso tá lá pertinho da linha divisória do campo, o Emerson Santos devolve, pra começar de novo com o Matheus Silva. Toca a bola pela direita com o Igor Inocêncio. O Mirassol adianta a marcação, faz a pressão. A bola chega no campo de ataque. Lado direito com o Castro. Devolve mais uma vez ali pela meia. Igor Inocêncio vem trabalhando. Encontra o Emerson Santos lá do lado esquerdo. Ele dá um tapa na bola de primeira pro Richo. Encontra o Dodô pela meia esquerda. Ponte vem pro campo de ataque. Trabalhando a bola pela primeira vez na chegada. Elvis recebe, abre os braços. Pede que alguém se apresente ali. Se aproxime para fazer a tabelinha. Dodô recebe. Domina a bola, rola lá pelo lado esquerdo com o Emerson Santos. Que bota mais atrás com Elvis. Tem a marcação em cima do Elvis, ele recua no sistema defensivo com o Matheus Silva para começar de novo. Girando! Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. 31 minutos e meio deste primeiro tempo. 33ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, reta final de campeonato. Placar CBN tá assim, ó. Mirassol 0. Ponte Preta. Ponte também 0. Lupe. Central da bola. Campeonato Espanhol, Barcelona vai vencendo o Real Madrid por 2-0, dois gols de Lewandowski. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, tudo no intervalo. Flamengo 1, Juventude 1, Grêmio 1, Atlético Goianiense 1, Palmeiras 1, Fortaleza 1 e o Vitória vence o Fluminense por 1-0. 32 minutos deste primeiro tempo, o Mirassol vai tocando a bola de um lado, tocando a bola de outro, sobra de bola com o Luiz Otávio, Zeca fica com ela aqui pela esquerda, bola recuada pela equipe do Mirassol, Iago Dias tenta chegar no lance ali, ele volta a bola pela esquerda, mais uma vez vai trabalhando, quem chega pela esquerda agora é Danielzinho, que carrega a equipe do Mirassol no campo de ataque, ele faz o break, levanta a cabeça, encontra o Zeca ali que vem pela meia esquerda, ali pertinho da meia lua da grande área tem o Gabriel, ele prefere tocar com o Danielzinho, busca espaço, vai tocando a bola de um lado, de outro, vai tentando encontrar um espaço a equipe do Mirassol, agora Carlão, a gente olha o Mirassol, parece que o Mirassol vai tocando a bola aqui, tocando a bola ali, esperando o momento assim... que dá vontade de fazer o gol. A gente percebe assim, eles não perdem a paciência, né? Fica tocando. E a Ponte ali, cara. Agora teve um lance agora do Nilson Júnior, a Ponte no campo de defesa trocando passes, ele deu um osso pro Igor Inocêncio. E a Ponte, sem ser pressionada, ela se desfaz da bola. Quando no momento em que ela tem a bola, ela precisa descansar, ela precisa ficar um pouco mais com a bola. Ofensivamente ela não cria nada, mas... pelo menos ficar ali, rondando e tal, para dar um desafogo, porque do jeito que tá, é um ataque contra a defesa, e o Mirassol pressionando, claro, sem tanta volúpia, mas fica com a bola, e é um time mais qualificado. Sentiu. 33 minutos e meio, tá caído lá, parece que é o Negueba que tá caído lá, Adri. Sentiu ali o posterior da coxa, e agora o banco de reservas do Mirassol já se mexe, Yuri Castilho conversa com o Mozart, ele deve ser a primeira... substituição aí do time do Mirassol, que deve perder o Negueba por lesão ainda no primeiro tempo. Pois é, Carlão. Aí olha lá, na hora, deve ter rasgado a coxa ali, né? Dói pra caramba. Fim de temporada. Pelo ai do Carlão, eles Nossa. O Carlão conhece muito, né, Lupe? E esse movimento é que dá aquela pedrada, né? Deus me livre. E já parou na hora ali, tá caído, já tem
A substituição sendo preparada lá pelo Mozart, 34 minutos. Eu ia dizer o seguinte, é um jogo tão tranquilo, né, pro Mirassol, né, Carlão? De toquinho, não tem aquela correria maluca, aquelas esticadas, né? Aí o cara senta numa perna que levantou um pouquinho a mais do que deveria. Mas você chamou atenção, Cabela, o time do Mirassol passa a impressão de que sabe que a qualquer momento ele vai fazer o gol, né? Só que tem uma coisa, vai passando o tempo, o gol não sai. E aí isso pode virar contra, né? O nervosismo pode aparecer, aí já vem a pressa. Mas por enquanto o Mirassol é o senhor do jogo. E a Ponte defensivamente vai tentando, só que ela não tem o contragolpe, né? Ela não assusta a defesa do Mirassol. Então por isso que tá muito perigoso a dinâmica do jogo. A Ponte tá correndo um risco seríssimo já de tomar o gol. Você na sua fala quase que escapou um Penharol. Penharol. Você tá vendo alguma coisa parecida? Só o amarelo, porque o Mirassol é mais time que o Penharol. Mexeu. De 35 minutos esse primeiro tempo, Adriana. Confirmando então a primeira alteração do jogo, sai o camisa 11, Negueba, lesionado, para a entrada do 77, Yuri Castilho. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Passamos de 35 minutos este primeiro tempo, sai trabalhando mais uma vez a equipe do Mirassol, lá pela direita com o zagueiro João Vitor. Ele carrega a bola ali em cima da linha do gramado, faz o break, devolve com o João Vitor pelo círculo central do campo. Ele domina a bola, o Elvis faz a pressão, já faz o lançamento. Ligação direta lá pela ponta canhota. O Lucas Ramon tocou, Yuri Castilho faz o domínio, bateu de primeira para fora do gol. Já mostrou as credenciais ali o Yuri Castilho na primeira participação dele, Adriana. Já quer entrar no jogo, né, Cabela? Dominou e não pensou duas vezes. Como um típico atacante, já fuzilou pro gol do Luan Ribeiro. A bola subiu demais, só tiro de meta, 0-0. 6 por meia dúzia, o Yuri Castilho em campo, Carlão. Mas o Yuri vem aí em ascensão, né? Ele que fez o gol contra o CRB, uma vitória importante pro Mirassol, tá em boa fase, né? Mas tecnicamente não muda nada não, permanece a mesma qualidade. Trabalha a saída mais uma vez a equipe do Mirassol. A Ponte chegava no lançamento de novo, direto, esticado, lá pro ataque, sobra de bola com a zaga do Mirassol. Luiz Otávio domina, rola a bola com o João Vitor lá pela direita. O Elvis acompanha de longe. O João Vitor vem com ela pro campo de ataque, faz o domínio ali, passa ali à frente do Elvis. Toca no Neto Moura, que recua no Luiz Otávio, que encontra o Zeca pela esquerda. Faz o domínio Zeca, vai tocando a bola, vai rodando o jogo, a equipe do Mirassol, buscando sempre aquele espaçozinho para conclusão, para cima da meta do Luan Ribeiro. 0-0 placar do jogo, 36 minutos e 50. Luiz Otávio recebe, círculo central do campo. Mais uma vez faz o break de um lado, olha do outro, encontra o João Vitor por ali. O torcedor do Mirassol fica todo ali acompanhando. Tenta o toque, João Vitor, corta o Castro, sobra de bola com o Elvis, deu um tapa na bola pro Dodô, levanta a cabeça, escapa de um lado, carrega do outro, ele vem pro campo de ataque ali pela meia direita, encontra o Igor Inocêncio na ponta direita, chega a zaga por baixo para fazer o corte. Chegava ali o Zeca na cobertura, a bola foi para fora, arremexa manual, que favorece a equipe da Macaca na chegada boa ali pela direita, hein, Adriana? É a primeira, né, com um pouco mais de velocidade do time da Ponte Preta, o Igor Inocêncio que vem se destacando, tem oportunidade hoje como titular nesse time da Ponte. A bola quase saiu em escanteio, foi apenas lateral. Ali o Igor Inocêncio tomando distância para fazer o arremesso. Vem bola para a grande área. Não se esqueça que tem o Luiz Otávio com 2,80 metros lá na área, viu, Igor? Arremesso manual foi feito, sobe de cabeça. Quem? É o Luiz Otávio. Tava lá para fazer o corte. O Gabriel dá um bicão, tira o perigo ali da frente da grande área. Ela vai sobrando com o Matheus Silva. De cabeça recua com o Luan Ribeiro. Faz ali o domínio, o goleiro da Ponte Preta. Na meia-lua da grande área, ele busca alguém pro passe. De longe ele acompanha o De La Torre. Ele bota a bola de volta no campo de ataque. Lançamento feito no ataque da Ponte. Quem sobe é Lucas Ramon de cabeça. Toca do lado o Yuri Castilho. Domina, faz a finta bonita para cima da marcação do Risso. Ele breca, olha, o Emerson encosta. Ele dá um tapa na bola do lado com o Danielzinho. Devolve ali pela meia com o Yuri Castilho. Tenta a finta bonita. Só que se adianta ali o Elvis para fazer o quarto. A bola volta com o Emerson Santos. Domina, gira o corpo, breca, levanta a cabeça para fazer o passe. Não tem ninguém por ali. Ele dá um tapa na bola, vem pro campo de ataque com o Dodô. Não consegue o domínio. Estica a perna. Só de perna o Luiz Otávio é maior do que o Dodô. Aí ele faz o corte para sair jogando ali. Toque feito mais uma vez aqui pela esquerda. Trabalha Gabrielzinho. Chega no campo. Não tem Gabrielzinho, Cabela. É o Fernandinho. É Gabriel e Fernandinho. Tá certo, Gabriel. Mas tem o Gabrielzinho, camisa 8 também. É o Danielzinho. Danielzinho, verdade. Danielzinho. É muito inho para pouco jogo. Neto Moura recebeu, bateu! Giriguidu!
Mirassol! E um golaço do Neto Moura! Batida chapada de perna direita, foi na gaveta, lá no canto esquerdo alto do Luan Ribeiro, estufando a rede a 39 minutos deste primeiro tempo. Neto Moura, que belo gol! Deu giriguidum pra ele, 1 pro Mirassol, nada pra Macaca, Adriana. Demorou, mas saiu e com muita qualidade. O Neto Moura recebeu ali perto da lateral esquerda, viu que tinha espaço e tinha muito espaço para o primeiro marcador da Ponte chegar nele. Então ele ajeitou com muita tranquilidade, chutou de canto do pé e essa bola foi morrer no ângulo, sem chance alguma, para o Luan Ribeiro, que também estava um pouquinho adiantado. Agora no placar, final de primeiro tempo, Mirassol 1, Ponte 0. Toque, CBN já marca 40 minutos. Carlão, segura aí porque vem a Ponte. Com Dodô, batida, pegou mal, vai sair lá na lateral do campo. Carlão de Freitas, 1-0 e um belo gol do Neto Moura, hein? Um belo gol, né? O Mirassol ficou com a bola, circulando, jogando dentro da área da Ponte. E o gol saiu de uma maneira que ninguém esperava, né? De fora da área, um chute bonito do Neto. Talvez o Luan ali mal posicionado, né? O Luan tá, não sei, sentindo um pouco do ritmo de jogo, né? Nessas partidas em que ele foi utilizado, mas também um mérito maior até, bem maior pro Neto Moura, que teve a qualidade para colocar lá onde a coruja dorme, Cabelar. Merecido, né? O Mirassol ficou com a bola, o Mirassol buscou o gol. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 41 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo. 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Mirassol! 1, Neto Moura. Ponte Preta! Nada para a equipe da Macaca. Vem Mirassol mais uma vez. Sobra de bola ali para entrada da grande área. Chega Nilson Júnior para fazer o corte. A bola volta com o Gabriel. Faz o domínio, ajeita, aperta a canhota. Deu um tapa na bola do lado. Mais uma vez, Zeca bateu para fora do gol. Quase que um repeteco do gol do Mirassol, só que dessa vez foi o Zeca que bateu pra fora do gol, Adriana. Sentiu confiança agora, quase perto, né, da onde saiu o outro gol. Ele também teve espaço, a marcação da Ponte parece que de fora da área dá mais espaço para os jogadores do Mirassol e agora eles estão descobrindo esse caminho. 1 pro Mirassol, nada pra equipe da Macaca, Lupe. Central da bola. No clássico espanhol, Lamine Yamal marca o terceiro do Barça, 3-0 em cima do Real, em pleno Santiago Bernabéu. Pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará vai vencendo o Paysandu por 1-0, gol marcado por Saulo Mineiro. Futebol Globo CBN. Já passamos de 42, a Ponte tenta chegar no campo de ataque, o toque na bola do Iago Dias, joga lá pro campo de ataque, onde não tem ninguém da Ponte, só o Zeca tá por ali, ele já faz o toque do lado com o Luiz Otávio. Trabalha a bola mais uma vez, a saída da equipe do Mirassol, que ganha o jogo por 1-0. Resultado que deixa o Mirassol ainda mais confortável dentro do G4 e deixa a pulguinha atrás da orelha da Macaca, porque a Ponte Preta fica perigosamente lá pertinho do Z4. Trabalha mais uma vez o campo de ataque com o Gabriel aqui pela esquerda, já faz o lançamento, vem bola para a grande área. De La Torre dominou a bola na área. Quando ele tentou girar o corpo, a zaga da Ponte faz o corte no bico da bola, tira o perigo de lá, Adriana. A Ponte tá tentando ali, né, se safar dessa bola mais uma vez. Mesmo com um gol do Mirassol, o Mirassol não sai do campo de ataque e os 11 da Ponte seguem do meio para trás. Vai tocando a bola mais uma vez o Mirassol, ali pertinho do círculo central do campo. Carlão, essa era a tônica do jogo, né? Ah, vai até o final. Né? A Ponte não tem força, né, Cabelo? Às vezes não é nem a vontade, a própria diferença técnica faz com que a partida permaneça com esse panorama, né? O Mirassol com a bola, trabalhando no campo da Ponte, a Ponte sem forças nem pro contragolpe, ela não teve um contragolpe sequer. Vem Mirassol de novo, rola a bola ali, Gabriel, na verdade, quem tocou na bola, lançamento é pro De La Torre. Que belo toque ali do Yuri Castilho de calcanhar pro De La Torre, saiu tortinho ali, foi na mão do goleiro, mas que intenção boa ali do Yuri, hein, Adriana? Sim, ia sair na cara do gol, mas tenho dúvidas. Acho que o De La Torre nem se esforçou tanto de ir pro embate com o Luan, porque já estava em posição de impedimento. 43-40, tem gol aí, Antônio Lupe. Tem gol no Rio de Janeiro, comecinho do segundo tempo, e Gabriel, o Gabigol de pênalti, marca o segundo do Malvadão. Flamengo 2-1 para cima do Juventude, segundo tempo em andamento em todos os jogos da Série A. Mas não tá tão malvadão mais assim, né?
Já foi mais. Já foi mais, né? Forte. Pode ser na Copa do Brasil, mas tá. Não, meia boca. Ganhou de um peixe morto. 44! 44! Vem mais uma vez a equipe da Macaca pro campo de ataque lá. Eu posso falar. Dodô faz domínio ali pela meia esquerda, gingou de um lado e outro, toque do lado, rola a bola com o Emerson Santos, ajeita na perna direita, tenta o toque do lado, sobra com o Castro, encontra o Igor Inocêncio, à frente da grande área, livre de marcação, faz a finta, escapou bem do lance, bateu, explodiu no Neto Moura. Mas o quarto é zaga, dominação, ela sobra com o Nilson Júnior lá pela esquerda. Zagueirão da Ponte que vem para o campo de ataque. A Ponte tenta sair lá do sistema defensivo depois que toma o gol, tenta chegar no campo de ataque. Dodô faz o domínio ali pela meia esquerda, busca o espaço, joga a bola direto nas mãos do Muralha, que preferiu ir com o pé direito para fazer o domínio, passe feito, lançamento para ninguém, Adriana. E ficou tranquila com o Muralha, que ainda nem pegou essa bola com as mãos, porque agora já vamos entrar nos acréscimos. E pro Mirassol tá de bom tamanho esse 1-0 na primeira etapa, no momento em que o quarto árbitro sinaliza. Vamos a 48. Já passamos de 45, toque CBN marcou aí, vamos a 48, 3 de acréscimos neste primeiro tempo. 1-0, Mirassol tá ganhando o jogo, vai trabalhando a bola lá pela direita com o João Vitor. Rola a bola com o Neto Moura ali pertinho do círculo central do gramado, já dá um tapa nela, vem pro campo de ataque, vem buscando espaço, caiu ali o Fernandinho, ficou pedindo uma falta, levou vantagem, Gabriel carrega o Mirassol, o Gabriel preparou o toque feito, a batida pro gol! Sai à direita do Luan Ribeiro. Se estica todo o goleiro ali, porque a bola veio rasteirinha no canto. Se tivesse endereço, não sei se ele chegaria não, viu, Adriana? Um chute rasteiro, mas acho que sim. O Luan, nessa bola, ele estava bem colocado para evitar. Tiro de meta, finalzinho de primeiro tempo e o Mirassol vai vencendo 1-0. Antônio Lupe, tá trabalhando, hein, Lupe? Tem gol aí? Virou passeio. Lá no clássico espanhol, Barcelona marca o quarto pra cima do Real Madrid. Sabe quem? Rafinha. O brasileiro marca o quarto gol do Barcelona pra cima do Real Madrid na casa dos caras, hein? Lá no Santiago Bernabéu. Barcelona 4, Real Madrid 0. Vai trabalhando mais uma vez a chegada da equipe da Ponte. Elvis recebe, domina, toca na bola. De 3 dedos o lançamento foi feito lá pelo lado esquerdo. Por ali com o Dodô. Recebe a bola, faz o domínio, devolve mais atrás. Trabalha com o Ramon. Ramon encontra o Elvis. Elvis já faz o lançamento na cabeça do Lucas Ramon para fazer o corte. Joga a bola para fora em arremesso manual que favorece a equipe da Macaca. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 46-40, finalzinho de primeira etapa, 1-0, Mirassol tá ganhando o jogo. A bola vai lá para a lateral, é lateral para Macaca, quem chega é o Risso para cobrança. Também ninguém se apresenta ali perto dele para fazer o recebimento ali, né? O Elvis corre para lá, o Elvis corre para cá, ele recebe, domina, encontra o Igor Inocêncio, girando pela última vez o ponteiro do cronômetro. Lançamento para a grande área, subiu, Muralha! Foi lá, fez a defesa, bota a ordem na casa e falou, deixa comigo, Adriano Almeida. Acho que eu me lembro, em todo esse primeiro tempo, foi a primeira vez que o Muralha deu um salto para pegar uma bola. E sem grandes problemas, né? Vamos para o último giro do ponteiro, Cabela. Toca a bola a equipe do Mirassol ali no sistema defensivo, sai trabalhando com o Danielzinho. Primeiro tempo terminando, Ponte tá perdendo, 1-0 Mirassol ganhando, se mantendo no G4. Vai ficando confortavelmente no G4, reta final de Campeonato Brasileiro, hein? Mirassol é um dos postulantes aí ao acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Trabalha lá pela direita com o João Vitor, pedindo pelo amor de Deus pro árbitro acabar esse primeiro tempo, quando apita o árbitro. Fim de papo, fim de primeiro tempo no Maião. Mirassol. Pro Mirassol, Neto Moura. Ponte Preta. Nada pra Macaca. Central da bola. Apresentação: Antônio Lupe. Vamos lá, intervalo de jogo. Por enquanto, Mirassol 1, Ponte Preta 0. Neto Moura aos 39 minutos. Essa lei do ex, ela é ingrata, né? Toda vez ela entra em campo. Quando vestiu a camisa da Ponte, não deixou saudade. Mas depois que saiu, um baita do jogador, Neto Moura, por enquanto, o autor do único gol do jogo. Antes da Adriana, recebo a informação que temos pênalti pro Palmeiras. Pênalti para o Palmeiras. Vamos com o Oscar Ulisses para saber se o Verdão vai ou não marcar o segundo lá no Allianz Parque contra o Fortaleza. Parlamentando, Pikachu idem, Pikachu fez o pênalti, a bola bateu no braço dele, segundo o VAR.
Pênalti marcado no VAR aqui no Allianz Parque. Estevão fica sozinho na marca do pênalti com a bola embaixo no braço. Juiz sai lá de baixo do gol, fica só o goleiro agora. Vem para conversar com o Estevão. Ele bota a bola no chão, deixa eu ver se o Veiga vai se apresentar ou não. O Estevão colocado e parece que é ele mesmo que vai bater o pênalti. Toma distância para a cobrança para o Palmeiras. Placar de 1-1, tá empatado. Pênalti para o Palmeiras. Estevão vai bater, Estevão colocado para a cobrança. João Ricardo lá debaixo do gol. Palmeiras chega, Flaco Lopes está pertinho do Estevão, que também está colocado ali na meia lua da grande área. Richard Rios chega para proteger o garoto, fica sozinho o Estevão para bater o pênalti. Bola parada, pênalti pro Verde, 1-1 jogo. Estevão autorizado, vai bater, toma a distância, dá sinais que vai bater com a perna esquerda. Partiu para a bola, parou, canhotinha pro gol! Palmeiras com Estevão marca o segundo para cima do Fortaleza. Agora Palmeiras 2, Fortaleza 1. Resultado bom pro Verdão, que tá aí buscando a liderança do Campeonato Brasileiro da Série A, mas o nosso assunto aqui agora é Série B, porque a Macaca vai perdendo mais uma. Dessa vez pro Mirassol, 1-0. Neto Moura foi quem marcou o gol da equipe do Leão. Adriano Almeida, se o técnico interino Nenê Santana quiser trocar, quais são as opções do banco de reservas? Olha, além do goleiro William, ele tem aí o Heitor Roca, o Sérgio Rafael, o Renato, João Gabriel, Luiz Aquim, né? Opa! Que voltou a ser aproveitado, coincidência ou não, depois da era Nelsinho Batista. Mistérios. Aí tem também o Cauã, Everton Brito, Guilherme Portuga, Matheus Regis e o Hudson, essas as opções. Grande abraço para Heitor Esmeriz, do Globoesporte.com. Olha Ele tá fazendo o tempo real, claro, né? Foi buscar alimentos, né? Até porque o que tá Petiscos, mastigando... né? Petiscos, né? Aliás, ele tá praticamente... ele tá mantendo ali a loja da empresa, né? Porque quando tem jogo, o que o homem tá comendo é brincadeira. Grande Heitor Esmeriz, grande abraço, tamo junto, Heitorzinho. O Flamengo marca o terceiro, hein? 3-1 pra cima do Juventude. Arrascaeta marca pro Mengão, Flamengo 3, Juventude 1. Grêmio e Atlético empatam em 1-1. Vitória vai vencendo o Fluminense por 1-0. Na Série B do Campeonato Brasileiro, só mais um jogo em andamento. Nos acréscimos, o Ceará vai vencendo o Paysandu por 1-0. Carlão de Freitas, sua manchete. O que você vai falar pro torcedor da Ponte daqui a pouquinho no comentário do jogo a respeito desse primeiro tempo de, por enquanto, Mirassol 1, Ponte 0? Falar pro torcedor da Ponte que foi um treino de luxo pro Mirassol. Mirassol ficou com a bola, Mirassol dominou as ações ofensivas, a Ponte não ofereceu nenhum perigo à meta do goleiro Alex Muralha. É uma Macaca sem forças nesta tarde no Maião. São 4h50. Deixa eu só mandar um abraço pra rapaziada. Boa tarde a todos. Alguém sabe se o goleiro do Mirassol está jogando? A Macaca precisa ao menos ameaçar um pouco. É a opinião do David, de Jandira, São Paulo. Esses resultados graças à diretoria da Macaca. Já era a Ponte, não tem poder de reação. Parece time de várzea, quando os jogadores só se encontram nos finais de semana, nenhuma jogada ensaiada, nenhum arremate no gol, time muito fraco, nem parece a Macaca com toda a raça que conhecemos, é a opinião do David, de Jandira. O Paulo Kikuchi, boa tarde, amigos da CBN. O time da Ponte Preta é quase perfeito. Baseado pelo elenco que tem, só tenho minhas reservas em relação ao Iago Dias, mas vamos torcer e acreditar. Gol bonito, mas ninguém chegou. Marcação muito distante, tudo errado. Agora é correr atrás, mas com este time não vai dar, é a opinião do Paulo Kikuchi. O intervalo e daqui a pouco o Carlão de Freitas fala um pouco mais desse primeiro tempo de, por enquanto, Mirassol 1, Neto Moura marcou, Ponte Preta 0, intervalo de jogo lá no Maião. Futebol Globo CBN, pode ligar, porque aqui tem jogo. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado?
dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Acontece entre os dias 29 de outubro e 1º de novembro mais uma edição do Ampesp Fomenta, um dos principais congressos voltados às autoridades de pequenos municípios. Prefeitos reeleitos e aqueles que encerram sua gestão no fim do ano se encontram para tornar mais eficiente o encerramento de mandatos, além da transição de governo. A CBN Campinas acompanha de perto com o News Truck as palestras e discursos com a programação local, sendo transmitida diretamente de Águas de São Pedro. Ampesp Fomenta 2024. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Central da Bola. Mirassol, Ponte Preta. Apresentação, Antônio Lupi. O sábado tá agitado pela Série A e também pela Série B do Campeonato Brasileiro. São 5 horas e 54 minutos, intervalo de jogo na Série B. Mirassol vai vencendo a Ponte Preta por 1-0. O Fortaleza empatou. Quem fez o gol? Moisés. Olha lá, lembra dele, torcedor da Ponte? Tem saudade? Tem saudade, Carlão de Freitas, de Moisés? Foi bem na Ponte, né? Foi bem. Ele marcou o gol de empate, Palmeiras 2, Fortaleza 2 e também teve o empate do Fluminense contra o Vitória. Lucas Arcanjo marcou o gol do time carioca, agora Vitória 1, Fluminense também 1. O Flamengo vai vencendo o Juventude por 3-1. O Grêmio virou pra cima do Atlético, hein? PP marcou o gol da equipe do Grêmio, 2-1 pro time gaúcho em cima do Dragão. Palmeiras e Fortaleza empatam em 2-2. Empate também, Vitória e Fluminense 1-1. Flamengo marca o quarto, hein? 4-1 pro Flamengo. Daqui a pouco a gente confirma quem marcou o quarto do Mengão. Outro jogo pela Série B, o Ceará vai vencendo o Paysandu por 1-0. Isso, intervalo de jogo, Ceará 1, Paysandu 0. Comentário do jogo desse primeiro tempo de, por enquanto, Mirassol 1, Ponte 0. O comentário do jogo. Aliás, um primeiro tempo bem fácil de comentar, porque o que nós vamos falar? Falar que o Mirassol dominou amplamente, fez por merecer, só que o gol saiu de uma maneira que nós não esperávamos, né? Porque o Mirassol circulou ali na área da Ponte, cruzou bolas, tal, a zaga tirou, mas o gol saiu num chute de longa distância do Neto Moura. Faltou ali uma aproximação, um ajuste de marcação para que o Neto Moura não batesse de uma maneira tão confortável como ele bateu, tendo muita qualidade, né? Ali, acho que, não sei, um passinho atrás do Luan, eu acho que daria para ele defender, mas, assim, uma pequena falha. A gente não pode colocar como frango e o mérito na batida do Neto Moura, mas uma Ponte que aceitou demais o domínio do Mirassol. A gente já imaginava um jogo de imposição do Mirassol. O Mirassol tem um outro propósito dentro da competição, uma equipe melhor, mais ajustada, mas uma Ponte que sequer passou do meio do campo. A única defesa do Muralha podemos dizer, num repente de finalização, foi o Igor Inocêncio que deu um cabeceio ali para trás e o Muralha pegou com muita tranquilidade. Fora isso, nenhum chute de longa distância, né, nem para assustar, nem para fazer com que o Muralha sujasse o uniforme. Então, realmente, uma Ponte acovardada, uma Ponte que aceita demais a superioridade do Mirassol e uma Ponte sem força.
né, quando ela teve a posse de bola, raro, né, este momento, mas quando ela teve, ela não soube aproveitar, errando passes, inclusive na saída de bola, teve um passe do Nilson Júnior que foi uma vergonha para o Igor Inocêncio, ou seja, um placar de 1-0, mas que pelo ímpeto do Mirassol poderia até ter sido maior o placar, uma vantagem mais confortável para os donos da casa. Agora, o que vai fazer o técnico Nenê Santana? É tentar adiantar essa marcação, tentar ter um pouco mais de coragem para fazer com que o Mirassol não tenha tanto conforto na partida como foi, ajustar essa marcação, não permitir aí os arremates, não permitir que o Mirassol ganhe tanto a segunda bola como ganhou. Mas a mudança vai ter que ser radical, porque diante desse panorama instalado, né, após estes primeiros 48 minutos, se o Mirassol permanecer neste ritmo, a Ponte está fadada a tomar até um placar mais elástico. Foi uma Ponte que não apareceu no Maião nesta primeira etapa. Só para informar que o quarto gol do Flamengo foi anulado. O árbitro pegou falta, o gol foi marcado pelo Ayrton Lucas, mas o árbitro viu falta no lance e o Flamengo vai vencendo por 3-1 o Juventude. Partida no segundo tempo. O Palmeiras vai empatando com Fortaleza 2-2 esse jogo no Allianz Parque. Só para informar que terminou o clássico espanhol, o Barcelona fez 4-0 para cima do Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu. Vitória elástica da equipe do Barcelona. O Carlão de Freitas, Paulo Kikuchi mandou uma mensagem aqui, ele falou assim que venha Cauã tá no banco, Dri? Tá, né? Menino da base, tá né? Sim. Cauã e Brito no lugar de Elvis, pendurado, e Iago Dias. Acha que são substituições que podem resolver alguma coisa? Olha, eu acho que o Nenê, eu creio que ele não vai fazer alguma alteração aí neste intervalo, mas ele pode, de repente o Elvis pendurado, pode abrir mão do Elvis até para um jogo que para a Ponte tem mais importância, né, que é contra o Paysandu, e é um jogo em que a Ponte tem a responsabilidade, pode ser aí uma mudança não só para poupar o camisa 10 da Ponte, mas também fora de casa aquela velha história, o Elvis não consegue pegar na bola, né? De repente pelo talento dele, num chute, numa falta, ele pode até empatar o jogo, mas o jogo jogado ele não consegue participar, ele tem muitas dificuldades, não faz uma boa reposição, né? Uma boa marcação, não consegue ter uma força ofensiva também em termos de velocidade. Então é muito complicado para o Nenê, né, essa manutenção do Elvis. Eu acredito que no decorrer da partida pode ser aí uma alternativa para o treinador abrir mão do camisa 10. Só para fechar sua participação, você tem aí a sua porcentagem de posse de favor, bola? fala aí, só fala para a aí, gente fala aí, confrontar fala aí. com... Ah, não, eu tenho aqui, eu marquei. Você marcou, né? No final ficou 59-41. E aí, Cabela? Aqui tá 62-38. Então. Eu acho que esse sofá não é mais um sofá, é uma cadeirinha. Ah lá, vem o Brito lá. Everton Brito tá pronto, né, Dri? Everton Brito é mudança certa aí, deve pelo abrir mão menos de um uma. volante. Eu acho que ele deve abrir mão de um volante, olha lá. Tirou o Ramonzinho, né? Confirmando já então a alteração da Ponte nesse intervalo. Saiu camisa 21, Ramon, para a entrada do 29, Everton Brito. Boa, os times vão voltando pro segundo tempo lá no Maião. O Mirassol todo de amarelo já em campo, a Ponte Preta toda de branco também já em campo. De La Torre tá com a bola na mão, vai começar o segundo tempo e ele vai trazer todas as emoções da etapa final do jogo. Vai! Vamos que vamos, meu caro Antônio Lupe. Bola tá no centro do campo para começar o segundo tempo. De 1-0 pro Mirassol, jogo, resultado da primeira etapa. Ponte Preta, quem sabe a Ponte Preta reage um pouquinho mais nesse segundo tempo para buscar pelo menos um empate, trazer um pontinho para Campinas. Está perdendo o jogo 1-0. Pode ficar complicada a situação da Ponte de novo, né? É rodada sim, rodada não, fica complicada a situação da Ponte. Tudo certo, bola no centro do gramado por conta do senhor Matheus Delgado, o árbitro da partida. Ali para dar o início ao segundo tempo, apita o árbitro. Bola tá rolando, segundo tempo de jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Mirassol, Ponte Preta. Todo o segundo tempo para você acompanhar aqui no futebol da CBN Campinas e participar com a gente através do nosso WhatsApp, o 991869070, também através do YouTube. No YouTube você pode colocar aí no chat do YouTube o seu recado, a sua mensagem, a sua participação, sempre muito importante. Olha a Macaca, vem Ponte para o campo de ataque, lançamento é feito aqui pela esquerda, Risso recebe de primeira, tentou o passe mais atrás ali, não conversou ali o Dodô com o Emerson Santos. Eles não se conversaram ali, a bola chegou, um deixou pro outro, o outro deixou pro um. Aí o arremesso manual para a Ponte, deu sorte ainda, hein?
Emerson Santos para fazer o domínio na bola recuada para o Nilson Júnior, que encontra lá atrás o Luan Ribeiro. Goleirão da Ponte fica com ela, tem a marcação ali de longe do Gabriel e do De La Torre. A bola chega pela esquerda com o Nilson Júnior. Rola a bola do lado esquerdo, pertinho da linha lateral do campo com o Risco, que prefere recuar de novo lá pro Luan Ribeiro. Quase não participou do jogo, Luan, então vai lá, participa mais um pouquinho aí. Trabalha a bola pela direita com o Matheus Silva. Inocêncio, Luan Ribeiro de novo. Fez o passe pelo lado esquerdo com o Nilson Júnior. Vai trabalhando a bola, vai tentando sair do campo defensivo a equipe da Ponte. Bota ali pela intermediária, Risso, domina, devolve, Nilson Júnior. Faz o domínio, aperta a canhota, busca o espaço. É lá pela direita que encontra o Inocêncio. Domina a bola, tem marcação em cima dele do Fernandinho. Rola a bola com o Castro, tenta o passe, o desvio foi feito, a bola para fora, arremesso manual para a equipe da Ponte, tem pressa. Rapidamente já faz a cobrança a equipe da Ponte, o próprio Everton Brito estava lá para fazer a cobrança. Sobra de bola com o Iago Dias, ele domina, rola do lado pertinho ali do Inocêncio, devolve, Iago Dias faz o recebimento, fez a tabelinha com o Inocêncio, lançamento é feito lá na ponta direita, para ninguém. A bola vai saindo, só tiro de meta que favorece a equipe do Mirassol. Adriano Almeida, mais um passe para ninguém. Agora procurando quem acabou de entrar no jogo, Everton Brito, né? A Ponte Preta começa esse segundo tempo tentando um pouco mais dessa posse de bola aí que você brigou tanto por ela na primeira etapa, né, Cabela? Mas 2 minutos apenas, o panorama do jogo não parece mudar tanto. 2,5 desse segundo tempo, trabalha a Ponte na marcação. O Mirassol recua para começar de novo lá atrás com o Neto Moura. Aliás, é o Zeca que vem por ali. Dá um tapa na bola, joga para o campo de ataque no meio do caminho. Recebe no peito o Nilson Júnior, o zagueirão que antecipou. Já coloca no gramado ali. Tocou mais do lado com o Risso, fez o passe com o Dodô, protege, escapa da marcação do Danielzinho, devolve na ponta esquerda com o Gabriel Risso, vem para o campo de ataque, breca, ajeita, toca do lado, tem marcação, o desvio foi feito, a bola volta com o Emerson Santos, prepara o lançamento, faz a finta, ajeita de um lado, de outro, puxa dali, carrega de lá, bota a bola no campo de ataque para o Risso, pintou cruzamento, segunda trave, se estica todo Muralha. Para fazer a defesa, subiu bem o Muralha ali pelo meio para botar ordem na casa do Mirassol, Adriana. Foi bem agora, num cruzamento pelo lado esquerdo, buscava alguém ali para completar essa bola pro empate, quem sabe, mas o Muralha dessa vez atento, já repôs a bola. Passamos de 3 minutos deste segundo tempo, sai trabalhando, Danielzinho com ela, toca pela direita com o Lucas Ramon, devolve lá com o João Vitor. Toca a bola a equipe do Mirassol na saída de bola mais uma vez, com muita calma, buscando espaço, a Ponte adianta a marcação, aperta em cima do Luiz Otávio, volta a bola com o João Vitor, recua com o Muralha, tem Alves na marcação, tem o Iago Dias também pela esquerda, chega o Dodô, mais ali pela meia, o Dodô tá sozinho aqui pela esquerda, mandando alguém encostar ali no meio. Lançamento vem para o campo de ataque, De La Torre, recebe, lado direito, domina. Tem marcação para cima dele, joga do lado com o Danielzinho, se apresenta bem a equipe do Mirassol no comecinho do segundo tempo, na chegada ao campo de ataque, hein? Fez o passe do lado, Lucas Ramon, Danielzinho com ela. Ele buscou alguém para o passe é do lado com o Neto Moura. Tenta o toque ali pelo meio com o Yuri Castilho, a zaga da Ponte antecipa para fazer o corte. Ela sobra na saída com o Everton Brito, bota no campo de ataque, o Iago Dias recebe, bota na frente, tem marcação em cima dele dos dois zagueiros. Ele puxou do lado, encontrou o Dodô, entrou na grande área, bateu para fora do gol! Aí não, né, Dodô? Ele finaliza, olha pro banco de reservas da Ponte, faz sinal de negativo, mas aí não, né? E chega e enfia o pé na bola, não de chapa, assim não. Ô, Adriana. Ele tava sozinho, né, Cabela? Tinha 1 metro ainda para entrar dentro da grande área. Ele podia dominar, tentar avançar mais. Ou encher a perna com o peito do pé para tentar vencer o Muralha. Não dá esse toquinho colocado igual fez o Neto Moura. Mas não, o Neto Moura lá do outro lado acertou. Porque foi colocado e foi no ângulo. Dodô displicente nesse lance, hein? Ô, Carlão. O time tá precisando fazer gol, tá perdendo o jogo. Aí o cara tem uma oportunidade de ouro, que raramente vai aparecer no jogo durante a partida, enfrentando o Mirassol, do jeito que tá a Ponte. Aí aparece um lance desse, ele dá de chapa na bola, bate com a joanete na bola. Ele tinha chance de caminhar, né? Claro. De dominar e encarar o Muralha. Agora, se a opção dele realmente, como foi o chute, ele teria que chutar com força, né? Ele deu uma colocadinha por cima, não ofereceu aí o perigo pro Alex. Mas é uma Ponte, pelo menos, que volta com uma outra postura, marcando um pouco mais no campo do Mirassol, tentando, buscando agora. Faltou realmente o capricho, a vontade do Dodô em marcar o gol, né?
5 minutos e meio desse segundo tempo e o Lupe já quer trabalhar de novo. Fala, Lupe. Tem gol lá no Rio de Janeiro, o Juventude diminui. Edson Carioca, lembra dele? Edson Carioca, marca o segundo do time gaúcho, Flamengo 3, Juventude 2. 5 minutos e 50, segundo tempo, vem Mirassol para o campo de ataque, Lucas Ramon aqui pela direita. Domina a bola, breca, olha, dá um tapa nela, escapa da marcação do Risso, recebe de volta. Lucas Ramon invadiu a área, bateu, espalma, Luan Ribeiro. Sobra de bola com o Yuri Castilho. Bota o corpo à frente ali para brigar por ela o Everton Brito. Escapou da marcação, vem caminhando com a bola. Danielzinho chega por baixo para fazer o corte. Mas o Luan Ribeiro fez uma defesaça, salvou a ponte, Adriana. No chute do Lucas Ramon. O detalhe, Cabela, é que o Mirassol vai enfileirando oportunidades de ampliar, de golear, de resolver e não consegue efetivar em gols. E aí a ponte, uma chegada ou outra, pode ficar perigoso para os donos da casa. E mais uma vez no lado direito de ataque do Mirassol, né, Carlão? Mais uma vez nas costas do Risso. O Risso tem muitas dificuldades na marcação, seria importante ajustar mais, né, pelo menos os volantes, né, o Emerson dar uma ajuda aí, fazer uma dobra na marcação, porque o Mirassol já sabe, né? Os principais ataques do Mirassol foram pelo setor do Risso. Mas no ataque ele chega, Risso faz o domínio lá na ponta esquerda, colocou no gramado, olhou para a grande área, pintou o lançamento, vem bola pelo meio da área, sobe a zaga para fazer o corte, a ponte aperta a marcação, bola espirrada, sobra com o Dodô, ele tenta o domínio, o Yuri Castilho vai para cima dele, só faz a proteção, bola para fora, arremesso manual para o Mirassol no sistema defensivo. Passamos de 7 minutos desse segundo tempo, tá 1-0 Mirassol. Arremesso manual para o Mirassol lá pela lateral direita do Mirassol. Que não tem muita pressa ali o Lucas Ramon para fazer a cobrança, não. Cabela. Tem com muita tranquilidade o Mirassol. Fala, Adriana. O detalhe é que o Mirassol é um time que está muito bem, um dos melhores da Série B. Faz campanha irrepreensível em casa, é o melhor mandante dessa Série B. Tá com uma grande expectativa de acesso. E o estádio, o Maião, não fica lotado, né? É triste até a gente retratar isso, porque a torcida parece que não se apaixona pelo time do Mirassol a ponto de ir para o estádio e carregar a equipe. Tem muita gente, é verdade, em outros jogos não vi Maião tão cheio como hoje, mas não é aquela coisa passional, vou dizer assim. É um time que está no G4 já há várias rodadas, brigando o processo, mas o torcedor parece que ele não vai para lotar o estádio, né, Carlos? A Adriano tem razão. É um time assim, é um time de empresário, né? É um time ainda frio, apesar de ter uma boa tradição no interior paulista, mas não é um time que tem aquela torcida apaixonada, como a Ponte, um Guarani, um 15 de Piracicaba, o Rio Branco de Americana, né? É aquela coisa meio fabricada, meio artificial, né, Cabelo? E Novo Horizontino é a mesma coisa, né? Mesma coisa. Aqui na região o Ituano é assim, né? Também. E o Ituano não quer dizer, tem o Juninho ali, né? Mas é um time muito tradicional, um time antigo, mas não consegue mobilizar. Trabalha mais uma vez a chegada do Mirassol com o Danielzinho. Ele pisa na bola, olha de um lado, olha do outro lado, toca na bola pela direita. Quem chega ali é o Lucas Ramon, tem a marcação do Dodô pra cima dele. Ele fez o passe com o Neto Moura, tabelou com o Danielzinho, recebeu de volta Neto Moura, botou na frente, na ponta direita, Danielzinho, cruzamento na área, sobe para fazer o corte de cabeça o Nilson Júnior. Sobra de bola com o Dodô, mais atrás com o Risso, dá um tapa na bola direto para fora e o Elvis reclama. O Elvis abre o braço, o Elvis reclama, tava sozinho ali, fica reclamando o maestro. Bola para fora, arremesso manual para a equipe do Mirassol. 9 minutos passados deste segundo tempo. Neto Moura deixa a bola ali para a chegada do Lucas Ramon para fazer a cobrança. Tem o arremesso manual, a equipe do Mirassol ainda no campo de ataque, lado direito. Fez o arremesso, joga lá na frente. Quem chega ali para fazer o domínio é De La Torre. Nilson Júnior vai para cima dele, De La Torre leva melhor do pé de ferro. Quem vem por baixo é o Matheus Silva para jogar para escanteio. Para o Mirassol, é o quarto escanteio no jogo, é o quarto para a equipe do Mirassol. Adriana. Esse pelo lado direito do ataque do time do Mirassol, foi o Matheus Silva quem chegou ali no combate. Vai vir mais uma bola para a área da Macaca, deixa eu ver quem que tá ali para cobrança. Quem vai chegando lá é o Danielzinho, cobra rapidinho ali. Bola levantada na grande área, segunda trave, desvio de cabeça, pega Luan! Para fazer a defesa e botar ordem na casa da Macaca. 10 minutos, toque marcando, vamos girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas, 10 passados, segundo tempo de jogo. 33ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro, já tá na regressiva Série B, hein? Já tá na regressiva. Placar da CBN tá assim, ó. Mirassol! 1 pro Mirassol, Neto Moura marcou. Ponte Preta! Nada pra equipe da Ponte. Fala, Lupe. Central da bola. Gol ruim para Ponte Preta. O Paysandu empata com o Ceará lá no Castelão. Rafael Ramos contra.
Comecinho do segundo tempo, Ceará 1, Paysandu também 1. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai empatando com o Fortaleza em 2-2. E o Flamengo vai vencendo o Juventude, que teve um jogador expulso, 3-2 pro time carioca. Futebol Globo CBN. Ponte na grande área, levantamento feito na área, subiu de cabeça o Iago Dias pra fora do gol! Ele cai ali com a mão na cabeça. Teve choque de cabeça ali, pelo menos ele recebeu uma pancada na cabeça, mas a bola foi para fora. É só tiro de meta para a equipe do Mirassol, Adriana. Numa jogada trabalhada pelo alto, né? O baixinho Dodô fez assistência de cabeça para o Iago Dias. O Iago, a hora que subiu, cabeceou, mas também com um choque com o João Vitor. João Vitor foi um choque leve, mas o Iago levou a pior aí, tá caído e agora vai ter que receber um atendimento. Enquanto o Iago Dias está sendo atendido dentro do gramado, só pra gente tirar dúvida, Lupe, Adriana, Carlão de Freitas, segundo tempo, tem o score do segundo tempo do jogo? Porque a Ponte tá jogando muito mais no segundo tempo. Tá jogando muito mais, dominando amplamente. Não, brincadeira, mas a Ponte melhorou realmente no segundo tempo. Deve estar com mais posse de bola a Ponte agora. Mas a posse de bola no total, 58-42, não mudou muita coisa não. Não consigo entender, viu, Lupe? F5 aqui, ó, F5. Consigo entender, viu, Lupe? Acho que o cara... No segundo tempo, 52-48. Pra quem? Pro Mirassol. Tá errado esse negócio. Eu não confio. Tá errado, esse negócio tá errado. Se eu chego na coletiva com esses números aí... Não, tá errado, não tá certo esse negócio, não. Agora que a Ponte tem mais a posse de bola? Vamos lá. Vai mexer. É estranho. Vai mexer o Mozart. Sim, vamos confirmar? Vai. Tá indo embora o 27, Gabriel, para a entrada do 32, Rodrigo Andrade. O Rodrigo Andrade, então, é o primeiro dessa leva de alterações a entrar em campo. Quem é o outro ali pronto para entrar é o camisa 10, Chico Kim. E pelo que eu vi aqui foi o Fernandinho, né? O Gabriel. O Gabriel que já estava sentindo desde o primeiro tempo. Gabriel... Não, mas o Gabriel já tinha saído para a entrada do Rodrigo Andrade. Já confirma outra alteração aqui para ver quem é que saiu. Muito bem, daqui a pouquinho a Adriana confirma. Duas trocas ali do Mozart na equipe do Mirassol. Vai trabalhando a saída do Mirassol com o João Vitor. Toca na bola, Rodrigo Andrade já vem buscar o jogo ali pela direita. Ele domina, tenta chegar no campo de ataque. Por baixo quem faz o corte é o Emerson Santos. Já bota na frente, o lançamento é pro Elvis que não consegue o domínio. Sombra de bola ali na intermediária, mais uma vez com o Luiz Otávio para trabalhar a saída de bola a equipe do Mirassol. Passamos de 13 minutos deste segundo tempo. 1-0, o Mirassol tá ganhando o jogo, hein? 1-0, o Mirassol tá ganhando o jogo. Lucas Ramon já bota no campo. Rodrigo Andrade. Passou entre as pernas dele ali, sobrou com Risso. Risso dá um bicando a bola, vem com o Neto Moura. Faz a ligação ali pela intermediária. Mais uma vez ali quem chega para ficar no campo de ataque. Vem descendo, vem trabalhando a bola no campo de ataque. Lançamento foi feito ali pelo meio. Zaga da Ponte fez o corte. No bate e rebate ela vai sobrando, Chico Kim toca na bola de novo, ali pela meia, Rodrigo Andrade, abre pela direita, trabalhou bem a equipe do Mirassol, tá ali o Chico Kim, cruzamento na área, subiu de cabeça o Matheus Silva, faz o corte, a sobra de bola lá do outro lado com o Zeca, tem por baixo a marcação do Everton Brito, o Zeca escapa da marcação, ele dá um tapa mais do lado ali com o Danielzinho, ajeita na perna direita, Rodrigo Andrade recebe pela intermediária, marcação para cima dele, mas ele encontra o espaço, Chico Kim recebe na direita, preparou o cruzamento, bateu no Risso. Foi para fora, revista manual que favorece a equipe do Mirassol. Cabelar. Oi, Dri. Rapidinho, só confirmando então a outra alteração do Mirassol. O Chico Kim, que você já falou bastante o nome dele, camisa 10, entrou para a saída do 7, Fernandinho. 1-0, o Mirassol tá ganhando. Remesso manual cobrado ali pelo Mirassol, a bola vai pela linha de fundo, último toque da Ponte Preta, escanteio, o Emerson Santos fica reclamando ali, mas o auxiliar tá dando escanteio pro Mirassol, é pela direita, Adriana. E foi mesmo, né, escanteio, o Chico Kim acabou de entrar, tá com gás total, cheio de vontade, já pegou a bola ali e vai alçar essa bola para a área da Ponte. 14 minutos e 50 deste segundo tempo, Chico Kim na cobrança do esquinado, ali pela direita, vai para a perna direita para fazer a batida, levantamento, desvio, para fora do gol! De La Torre de novo, ele sobe de cabeça sozinho para fazer o desvio e mais uma vez ele fica se lamentando, como foi lá na primeira etapa que subiu sozinho, jogou para fora, Adriana. Ele fica irritado com ele mesmo, né, Cabela? Porque o De La Torre tem essa jogada aérea como característica, é o centroavante do Mirassol, deve estar doido para fazer esse gol que vai dar mais tranquilidade para o Mirassol e mais uma vez na jogada pelo alto, ele erra, fica bravo com ele mesmo, mais uma chance desperdiçada pelo Mirassol.
15 minutos e meio deste segundo tempo. 1-0 Mirassol tá ganhando. O técnico Moser, Carlão, colocou gás novo ali pra chegada ali ir mais pra cima da ponte, né? Ele coloca o Rodrigo Andrade pra dar uma agrupada, né? O Gabriel estava sentindo desde o primeiro tempo, ele tenta povoar um pouco mais o meio campo. E o Kim, né, vai trabalhar aqui mais pelo lado direito, um pouco atrás também, pra agrupar, pra tentar igualar ali no meio campo as ações, até porque a ponte ela voltou com uma postura melhor. Não domina o jogo, mas ela voltou com um pouco mais de vontade, jogando mais na frente. 16 minutos deste segundo tempo, 1-0 Mirassol, vem pra cima o Mirassol, lá pelo lado esquerdo, com o Castilho tá ali, toca na bola com o Danielzinho, devolve mais atrás, Neto Moura, encontra a chegada do Chico Kim, tenta o lançamento, entrada da área, vem a zaga da ponte, corta, sobra com o Rodrigo Andrade, devolve, Neto Moura, dá um tapa na bola, lá pela direita com o Danielzinho, já encontra o Zeca, lá na ponta canhota, ajeitou, perto da direita, levantamento na grande área, desvio de cabeça, pra fora do gol! O grandão Chico Kim entre os pequeninos zagueiros da ponte, Adriano Almeida. Agora o Nilson Júnior foi quem subiu para tentar cabecear essa bola e não encontrou nada. O Chico Kim veio, cabeceou no chão procurando o canto, se lamentou também porque sentiu que seria uma boa oportunidade. Como é que pode, né? O Chico Kim fazer o cabeceio ali do lado do Nilson Júnior. Mal posicionado, né? Os dois zagueiros, né? O Mateusão também mal posicionado. O Nilson não chegou nele, né? Não marcou no corpo, fica marcando a bola, né? Tem falta pro Mirassol ali, o Yuri Castilho. Ele fez o domínio, tomou uma paulada. O árbitro até estava dando a vantagem ali, mas resolveu anotar a falta que favorece o Mirassol, Adriana. E a falta tinha que acontecer porque o Mirassol, a ponte tenta sair, o Mirassol rouba essa bola ainda no campo de defesa da ponte. No momento em que o time está saindo e aí o Mirassol vem nessa velocidade, a falta, eu diria falta técnica para barrar esse ímpeto do Mirassol, mas agora é perigosa, na bola parada, cerca de 1 metro e meio aí da grande área. Barreira sendo armada ali no meio da grande área, o Luan Ribeiro ajeitando todo mundo por ali, a falta que favorece o Mirassol, pertinho da meia-lua ali pela meia esquerda. Leva muito perigo para a meta do goleiro Ponte Pretano, hein? 1-0, Mirassol tá ganhando. Tem na bola ali o Danielzinho, o Chico Kim tá um pouquinho mais atrás, o Zeca tá por ali também. Tem uma conferência para a cobrança da falta. Os três ficam ali com a mão na cintura, ali, só aguardando a movimentação para fazer a cobrança. Danielzinho na bola, tem Chico Kim e Zeca. Todo mundo ali, tem jogador da ponta, é o Dodô, tá deitado no gramado lá. Tá lá o Dodô deitado. Atrás da barreira ali. É falta pro Mirassol, autoriza o árbitro, 18 minutos, segundo tempo, falta cobrada, levantamento feito, desvio da barreira. Foi pra fora, escanteio pro Mirassol, é lá pelo lado esquerdo, viu, Adriana? É o Danielzinho que tentava ali, e aí o desvio na barreira, é mais um escanteio agora pelo lado esquerdo do ataque do Mirassol. Qualquer dia, se eu tiver oportunidade de conversar com o Ronaldinho Gaúcho, eu vou levar um papo com ele, que é graças a ele que tem essa história do cara deitado atrás da barreira. Nada, né? Resolve nada. O Luciano fez um gol agora, Guarani CRB. Né? É, exatamente. Passou embaixo do cara deitado. 18 minutos e 50, escanteio. Vem bola pra área. Levantamento feito, primeiro pau. Sobe a zaga da ponte pra fazer o quarto tiro. Perigo da grande área. Fala, Lupe. Tem gol pela Série B do Campeonato Brasileiro. É gol do Ceará. Eric Pulga marca o segundo do Vozão. Ceará 2, Paysandu 1. E pela Série A, o Grêmio marca o terceiro pra cima do Atlético. Vila Sante, Grêmio 3, Atlético Goianiense 1. Aqui 19, passado o segundo tempo, arremesso manual com Lucas Ramon para fazer a cobrança. Pela direita para a equipe do Mirassol, ele recua, começa de novo com o João Vitor. Faz o domínio, o zagueirão do Mirassol, trabalha com o outro zagueiro que é o Luiz Otávio, já faz o domínio, dá um tapa na bola, faz a abertura lá pelo lado esquerdo. Por ali, com Zeca, no meio, Neto Moura, de primeira, fez o passe, joga na frente, antecipa a marcação a ponte, sobra com o Dodô, tenta o passe, perde a bola. Tá mal o Dodô em campo hoje, hein? Tá mal o Dodô, hein? Sobra de bola pelo meio, o Emerson Santos recua lá com o Matheus Silva, recua com o goleiro Luan, sai do gol, tem o Nilson Júnior pela esquerda. O Dodô hoje tá legal, o Dodô hoje, né? Mas nas últimas partidas, né? Desde o jogo contra o Guarani também não foi bem, passando pelo Brusque, apesar da Ponte ter jogado em cima do Brusque, o Dodô não teve lá uma boa participação, e hoje também. E hoje é pior ainda, né? Porque a Ponte não fica com a bola no campo ofensivo. Elvis faz o domínio, ajeita, toca na bola, faz a abertura pela direita, Iago Dias recebe, lá do lado direito, prepara o cruzamento. Tinha um cara na sua frente, Iago Dias, você não viu? O jogador não vê que tem um cara na frente dele, ele quer chutar em cima do cara? Não dá. Não passa a bola ali, Carlão. Mas coisas inexplicáveis, Gabriel. Mais uma vez, vem a equipe da Ponte no campo de ataque ali com o Igor Inocêncio.
Tenta fazer a finta, cai no gramado, pede falta, o árbitro não foi nada, segue o jogo, trabalha a saída de bola a equipe do Mirassol. Ficou caído ali, me parece que é o Emerson Santos que desabou ali no meio campo, hein? O árbitro para o jogo, pro atendimento do atleta da Macaca. Põe a mão no queixo ali, parece que tomou um direto no queixo. Vamos girar, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 20 minutos deste segundo tempo de jogo. No Maião, em Mirassol, placar CBN tá assim, ó. Mirassol! 1. Ponte Preta! Nada. Lupe. Central da Bola. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Flamengo vai vencendo o Juventude por 3-2. O Grêmio vai vencendo o Atlético 3-1 pro time gaúcho. O Palmeiras vai empatando com o Fortaleza. Acréscimos do segundo tempo, 2-2. Já pela Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará vence o Paysandu por 2-1. Futebol Globo CBN. 21 minutos e meio desse segundo tempo, a gente fala, né, um direto no queixo ali, lembra do Maguila, né, que nos deixou essa semana, para mim o segundo maior pugilista do Brasil, depois de Éder Joffre, Maguila, né, o segundo maior pugilista do Brasil em pesos pesados, maior de todos aqui do Brasil, de todos os tempos. Aliás, uma semana triste pro esporte, né? Tonhão também nos deixou. O Zé Carlos, lateral, também nos deixou também essa semana. Né? Novo. Novos, né? Os dois. Desde o Maguila, né? Tudo bem que o também, Maguila vinha sofrendo, né? Com a demência pugilística, mas 66 anos, tinha lenha para queimar. Tonhão muito novo, Zé Carlos, então. Os dois, tanto o Tonhão como o Zé Carlos, 55, né? Mesma idade. Muito novo, né? Muito novo. O Tonhão ainda vinha sofrendo também, né? Com problemas de saúde. Agora o Zé Carlos não, né? Zé Carlos... Um infarto, né? Infartou, muito novo. Semana triste pro esporte, principalmente pro futebol e pro pugilismo. 22 minutos e meio desse segundo tempo. Tá trocando a equipe da Macaca, viu, Adriana? Em dose dupla e no ataque. Estão indo embora os dois atacantes, o 7, Dodô, e também o 11, Iago Dias. Eles começaram, mas o Nenê Santana, pelo jeito, não tá nada contente com o rendimento deles no setor ofensivo. Então troca, entram o 19, Renato, e também o 77, Matheus Regis. Tá aí as trocas do Nenê Santana, técnico da Ponte. As trocas já foram efetuadas e o Lupe tá trabalhando pra caramba hoje, hein? Rapaz, cachê dobrado hoje. Fala, Lupe. Amanhã tem eleição, então tudo acontece hoje, Cabela. O Vitória marca o segundo pra cima do Fluminense. Alejandro, de pênalti, Vitória 2, Fluminense 1. E pela Série B, o Ceará marca o terceiro pra cima do Paysandu. Saulo Mineiro, de novo, Ceará 3, Paysandu 1. 23 minutos e meio deste segundo tempo, 1-0, Mirassol tá ganhando o jogo. Carlão de Freitas troca na Ponte Preta. A gente falava do Dodô que não tava bem, do Iago Dias que não acertava cruzamento. Os dois não funcionaram, né? Hoje a Ponte não tinha referência, não tinha o Gé, não tinha o Gabriel Novaes. Só que agora muda um pouco a dinâmica do ataque, né? Porque o Matheus Reis é um jogador de velocidade, vai atuar aqui pelo lado esquerdo, e o Renato, ele é essa referência. Tecnicamente é o melhor que tem da Ponte, de ataque. Só que, infelizmente, nesse 2024, o Renato não virou com a camisa da Ponte, apesar de ter feito aí o gol que definiu a vitória da Ponte contra o Brusque. Chegamos a 24 minutos deste segundo tempo. 1-0, Mirassol tá ganhando. A Ponte tem pressa ali na cobrança da falta. Tem uma falta, o Chico Kim pediu a falta, o árbitro não deu, ele segura a bola com as mãos. A falta é pra Ponte Preta no sistema defensivo. Tá lá o Nilson Júnior pra cobrar. Ô, Nilson Júnior! Quase que ele joga a bola no peito do De La Torre, gente. Que é isso? É matar o torcedor do Ponte Preta. Aliás, tem torcedor da Ponte Preta que nesse momento arrepiou até a unha. Né, Carlão? O Nilson Júnior é um convite ao medo, né, Cabela? Parece Halloween pessoa, né? Sabe aquelas noites do Rock Hard, do Play Center? Tá chegando, hein, Carlão? É mais ou menos isso. É nesse diapasão aí. Meu Deus do céu, gente. Aí trabalhando a Ponte Preta, tentando chegar no campo de ataque mais uma vez, a equipe da Macaca ali com o Matheus Silva. Rola a bola lá pela direita, toca nela, a Ponte vem pro ataque, lançamento foi feito, o Everton Brito recebe, tenta a devolução lá pela meia, chega por baixo, a zaga do Mirassol com o Luiz Otávio, já bota a bola na saída com o Zeca, bota a bola na frente, faz o domínio, marcação encosta pra cima ali, a Ponte recupera a bola. Pois não, Adriana? Só para o torcedor pontepretano se situar um pouco com relação à sequência e às possibilidades da Ponte de escapar,
Na próxima segunda-feira, ela recebe o Paysandu. Na próxima não, né? Na segunda da outra semana. Ela recebe o Paysandu no Majestoso, adversário direto. Paysandu hoje, se os resultados se mantiverem, vai ficar 2 pontos à frente da Ponte. Então a Ponte aí pode tentar essa vitória diante do Paysandu. Depois, a Macaca tem um confronto dificílimo contra o Vila Nova, fora de casa. Vila Nova que ainda busca o acesso. E aí, ela volta para Campinas para enfrentar o Sport. O Sport, na penúltima rodada da Série B, pode já ter subido. Então pode ser um jogo de festa, de repente o Sport não quer mais nada. E aí a Ponte fecha contra o Avaí, fora, em Florianópolis, que também já deve estar com a sua vida definida de permanência, sem subir, sem chance de mais nada na competição. Para mim, a Ponte tem que fazer vitórias diante de Paysandu e Sport em casa. E aí, quem sabe ainda precisar de mais algum ponto diante do Avaí para escapar da Série C. Para ter a certeza, 6 pontos, né, Carlão? É isso? Tá 44. 44 aí já mata, 6 né? Pelo pontos. menos nas últimas temporadas ninguém caiu. E até pelos confrontos, né, entre os últimos colocados, 44 já mata. 42 é um número que dá, só que aí não é certeza, exato, né? E esse jogo contra o Paysandu, a próxima rodada da Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli, é decisão da decisão. Não, é jogo de permanência. É o jogo da permanência. É decisão, águas, não sei o quê, separar o homem dos meninos. Divisor de águas, quem tem mais garrafa vazia, tudo isso. Mas é jogo que vale a vida da Ponte na temporada 2024. Cabelar. Pois não. E falando em Paysandu, o gol do Saulo Mineiro foi anulado. Ele colocou o braço na bola. Ceará 2, Paysandu 1. É o único jogo além desse Ponte Mirassol em andamento pela Série B. Ponte no campo de ataque, lançamento feito, chega João Vitor para fazer o quarto, na verdade é o Lucas Ramon ali para fazer o quarto e sai jogando para a equipe do Mirassol. 27 minutos, segundo tempo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado e de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Aí tocando a bola, a equipe da Macaca, campo defensivo, Castro recua ali com o Matheus Silva, perigosamente, bola recuada lá com o goleiro Luan Ribeiro, o passe é feito lá pela direita, lá do outro lado quem vai trabalhar de novo, o Lupe. Fala, Lupe. Rapidinho, Plata marca o quarto gol do Flamengo, Flamengo 4, Juventude 2, finalzinho de jogo. Toca a bola mais uma vez, a equipe da Macaca no campo de ataque lá pela esquerda com o Matheus Regis, recebe, domina, coloca no gramado ali, mas subiu a bandeira. Impedimento marcado no ataque da Ponte Preta. Matheus Regis estava lá na banheira, Adriano Almeida. Essa banheira aí não é uma banheira muito legal não, viu, Cabela? Mas não estava impedido, hein? O Bandeira que colocou ele nessa banheira, porque ele não estava nela. Pois é. Retira a banheira. Acabou. Opa, esse Lupe hoje tá louco, hein, Lupe? Fala, Lupe. Acabou o duelo entre Palmeiras e Fortaleza, 2-2. Daqui a pouco o Botafogo enfrenta o Bragantino em Bragança Paulista. Resultado ruim pro Verdão, que busca ainda o título brasileiro da Série A. Ruim pros dois, né? Ruim pros dois. Também, né? Agora, o Botafogo, uma vitória, vai abrir quantos pontos? Vamos ver aqui. Um ponto. Abrir 4 pontos, Botafogo. E vai colocar a cavalaria toda, viu, contra o Bragantino. Tá todo mundo confirmado. Com esse resultado, o Palmeiras está na liderança, tem 61 com 61 do Botafogo, pontos, mas o Botafogo entrando em campo com empate já volta para a liderança. E se vencer, abre 3 pontos. 3 pontos. É que ele tropeçou com o Criciúma, né? É. E esse jogo pode... Aliás, é o jogo que pode atrapalhar a vida do Botafogo com relação a título, né? Vai fazer muita falta esse tropeço aí diante do Criciúma, os 2 pontinhos. 29 minutos, é um segundo tempo, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão, tá parecendo aquele jogo assim, ó, o Mirassol tá bom pra ele 1-0. Não força, né? E pra Ponte Preta, de certa forma, 1-0, só perder de 1-0 parece que tá bom também. Ela vai tentar, de repente, permanecer neste 1-0 e na reta final vai que, né, aquela famosa bola maluca, ela aparece na reta final pra empatar o jogo. Mas o Mirassol se sente muito confortável no jogo, né? Porque ofensivamente a Ponte pouco produz, apesar das mudanças do técnico Nenê Santana, mas ela praticamente não ameaça, né? Então o Mirassol vai levando o jogo. Agora é perigoso também, né? Vai que, né? Como agora, vem Macaca pro campo de ataque. Everton Brito perde a bola, recupera mais uma vez a equipe do Mirassol. Era o Igor Inocêncio, na verdade, que estava lá.
E aí quando ele perdeu a bola, ele cometeu a falta no Zeca. O jogo tá parado, é falta que favorece o Mirassol no sistema defensivo. Pois não. Só uma informação, começou agora há pouco, às 6h30, Atlético Paranaense e Cruzeiro. Jogo importantíssimo por Furacão. Com menos de 1 minuto, Rafa Silva do Cruzeiro foi expulso. O Cruzeiro joga praticamente o jogo todo com 1 a menos. Lá na Arena da Baixada. Já vi 2 jogos esse ano dessa maneira. É verdade. Igualzinho, mas idêntico. Idêntico. Vamos girar tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 31 minutos deste segundo tempo. A bola tá rolando no Maião pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O placar da CBN tá assim, ó. Mirassol! 1 pro Mirassol. Neto Moura marcou. Golaço, hein? Ponte Preta. Nada pra equipe da Macaca. Fala, Lupe. Central da bola. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empatou com Fortaleza em 2-2. Resultado coloca o Verdão na liderança, mas daqui a pouco, às 7 horas, tem o Botafogo em campo contra o Bragantino. Em andamento, Atlético Paranaense e Cruzeiro 0-0. E pela Série B, o Mirassol, o Ceará vai vencendo o Paysandu por 2-1. Matheus Regis. Ô Carlão, o jogador dá um tapa na bola pra sair correndo atrás dela. Não tem velocidade pra chegar. E aí, né? Não dá, né? Não dá. É uma jogada... uma jogada que deu no que deu, né? Ele foi tentar ali ganhar na força do Rodrigo Andrade e passou até vergonha. Não dá. 1-0, Mirassol tá ganhando. Vamos chegando a 32 minutos deste segundo tempo. Sai jogando a equipe da Ponte mais uma vez ali pelo lado esquerdo com o Gabriel Risso. Ele faz o domínio, puxa pela meia, recua para trabalhar com o Emerson Santos. Emerson Santos busca alguém pro toque. O toque é feito do lado. Ali quem recebe é o Matheus Silva. O Matheus Silva faz o break. Toca do lado com Emerson Santos, devolve do Matheus. O Matheus vem lá pelo lado direito, trabalhando com a busca ali do Everton Brito, que vem buscar o jogo. Tem Inocência ali pela meia. O Everton Brito breca, olha e recua para começar de novo no sistema defensivo Macaca. Emerson Santos, lançamento é feito lá no campo de ataque, lá pela esquerda. Chega Risso, só que o tapa na bola é na contramão. Mais atrás com o Elvis, domina a bola, fez o passe ali pela meia esquerda. Emerson Santos quase que não consegue o domínio, conseguiu tocar na bola ainda. Fez o passe ali pela meia, trabalhou a chegada, dominou Everton Brito, tentou a batida. Teve desvio, bola para fora, escanteio. É lá pela direita, a Ponte chega, escanteio. Primeiro do jogo para a equipe da Ponte, Adriana. O Everton Brito, da entrada da área, dominou, tentou uma pancada forte. Essa bola bateu no setor defensivo do Mirassol. Saiu em escanteio. Escanteio é uma esperança, porque é uma bola parada e o Elvis, na bola parada, costuma acertar. Tá lá do lado direito para fazer a batida. Vem bola para a grande área no primeiro escanteio do jogo para a equipe da Ponte. A 33 minutos do segundo tempo. Elvis na bola, levantamento na marca do pênalti. Sobe Luiz Otávio, a bola voltou ali pela meia. Vai sobrando com o Muralha, que bota a ordem na casa do Mirassol. Sem problema nenhum, Adriana. Sem problema nenhum. Agora o escanteio não deu nada certo. Defesa do Mirassol atenta. Muralha mais atento ainda. Vai repor a bola sem grandes pressas. Ô Carlão, em pré-eleção, em treinamento, será que ninguém fala? Vai enfrentar um time que tem o Muralha no gol. O Muralha é um baita do goleiro, faz defesas gigantescas, mas pra falhar principalmente nos chutes de longe, né? Exato, e a Ponte não chuta. E ela tem bons chutadores, né? Ela tem o Elvis, o Inocêncio já fez gol chutando de longe, né? Aliás, não teve uma clara, né? A Ponte sequer, ela criou esta possibilidade, né? De ter a clareza na finalização. Quando finalizou errado e pouco exigiu do Alex Muralha. 34 minutos é o segundo tempo, a Ponte chega no campo de ataque ali pela intermediária, com o Renato, dá um tapa na bola, era pro Elvis. O Elvis já levanta o braço ali, fala que tá saindo a jogada ali pela meia. Rodrigo Andrade domina a bola, dá um tapa nela lá pela esquerda pro Yuri Castilho. Ele corre para evitar a saída, fica com ela, escapa bem da marcação, já bota lançamento feito lá pro lado esquerdo. Ele vem puxando o campo de ataque, encara a marcação do Matheus Silva. Volta com o Rodrigo Andrade, passe é feito da entrada da grande área. Não conseguiu o domínio ali, parece que era o Danielzinho que estava no lance, sobra de bola com a zaga da Ponte. Era ele mesmo, estava na entrada da área, ele não conseguiu o domínio, pra sorte da Macaca, viu, Adriana? O Mirassol tentava organizar uma jogada ali numa bola enfiada, mas alguém faltou ao ensaio nessa jogada ofensiva, por isso melhor para a Ponte, que vai tentando não, mas o Mirassol já pegou de novo. Já rouba a bola de novo, no ataque, vai trabalhando mais uma vez De La Torre. Ele levantou o pé para passar a bola ali,
O Chico Kim chegou atrasado, o Nilson Júnior se apresentou, só faz a proteção, a bola vai para fora. Tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. 35. Toque CBN tá marcando 35 minutos deste segundo tempo, hein? Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Unimed Campinas. A vida é sobre cuidado. E de cuidado a gente entende como nenhuma outra. Sai jogando a ponte, o Elvis vem buscar o jogo. Toca ali com o Risso pela esquerda. Breca, Chico Kim encosta, ele devolve com o Elvis. Tem marcação do Rodrigo Andrade em cima dele, recua lá com o goleiro, Luan Ribeiro. Domina a bola na perna canhota para fazer os chutes. Joga no campo de ataque, lançamento é feito lá pela direita. Sobe de cabeça o Zeca. Mantém o Mirassol no ataque. Yuri Castilho tenta evitar a saída, conseguiu. Tenta a tabelinha, chega o Castro para tocar na bola, devolve no sistema defensivo da ponte. Emerson Santos, de primeira, fez o passe à frente. Era ali para a entrada, para intermediária ali. Era o Renato que chegava, não conseguiu o domínio. Zaga do Mirassol fez o corte. Quem tenta o Castro agora, de canela, toca na bola. Sobra de bola com o Neto Moura. Vem pelo meio, Yuri Castilho. Virou um pastelão ali, hein? Virou um cinema do pastelão, Adriano Almeida. E a falta para a equipe do Mirassol. Ô, Cabela, você falou de cachê. O cachê tinha que ser dobrado para aguentar um jogo ruim desse, viu? Porque, nossa, e agora acaba sobrando aí um cartão amarelo para o Castro. Castro, volante da Ponte Preta, não estava pendurado, pelo menos isso. Mas é o primeiro cartão da Ponte com poucas faltas. Quem salvou a nossa vida hoje aqui foi um tal de Antônio Lupe, que participou pra caramba, falou bastante. Hoje eu tava online, hein? Agora dá uma murchada, né? Porque acabou praticamente tudo. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Tem jogo lá no Paraguai. Se você quiser, tem, Suriname, Série B do Suriname. De primeira divisão lá do Paraguai, ó. O Sol de América tá goleando o Taquari fora de casa, 3-0. E pela League One dos Estados Unidos, o Segura aí, Fuego. vem Macaca no campo de ataque aqui com o Matheus Regis. Bola recuada ali com o Emerson Santos. Enfiou na área, marcou. Everton Brito sendo Everton Brito. Complete, por favor, Antônio Lupe. O Fuego tá perdendo pro Omaha, 1-0, hein? E se você quiser também, tem a torneio clausura. O Clube Mercedes empata com o Lugano lá na Argentina em 0-0. São esses aqui alguns jogos. E pela Série A, o Atlético Paranaense empata com o Cruzeiro 0-0 também, 10 minutos, Cruzeiro já com um homem a menos. Vai trocar duas vezes ali mais uma vez o Mozart. Daqui a pouquinho a Adriana vem com as substituições. Dois jogadores estão entrando, tem jogador indo embora, tem jogador baixado. O Zeca não tá bem lá não. O Zeca não tá legal em campo ali. Talvez seja ele uma das substituições na equipe do Mirassol. Cabela, a primeira já foi anunciada, foi embora o 49, tá indo embora, né? O 49 de La Torre, para a entrada do Léo Gamalho, o atacante que em 2017 vestiu a camisa da Ponte, na época bruxinho de Gilson Kleina. E vamos ver aqui quem é, o Alex Silva é o 2, quem se prepara para entrar. Eu acredito que seja o Zeca mesmo quem vai sair. Mas vamos aguardar aqui a confirmação, então, do quarto árbitro. É isso mesmo. 37, Zeca tá fora para a entrada do 2, Alex Silva. Muito bem, tá aí as duas substituições da equipe do Mirassol. O Zeca também foi embora. A equipe do Mirassol. As últimas mexidas do Mozart. Finalzinho de jogo, 38-40 desse segundo tempo. Carlão de Freitas, mais uma vez, 6 por meia dúzia ali pra colocar a galera descansada ali, né? O De La Torre sai, né? Deu trabalho ali pra defesa da Ponte. O Léo Gamalho, a mesma característica, né? Léo já veterano, mas tem sido importante nesta campanha do Mirassol. E o Zeca sentiu desde aquela entrada, né? Acho que foi do Everton Brito, né? Na entrada, deu uma entrada ali no Zeca. O Zeca sente e dá lugar pro Alexio. Muito bem, 39 minutos, segundo tempo. Falta cobrada, bola no campo de ataque, o Mirassol chega mais uma vez, Léo Gamalho tenta fazer a parede ali, a bola sobra com o Castro, recupera a bola para a equipe da Ponte, lá pela direita, Igor Inocêncio. Ele domina a bola, vem carregando para o campo de ataque, dá um tapa nela, lançamento feito no meio do caminho, tá outro fresquinho em campo ali, o Alex Silva, já domina, devolve a bola para a equipe da Ponte Preta, que vem trabalhando para o campo de ataque, lado esquerdo com o Matheus Regis, encara a marcação, encosta para cima dele ali o Chico Kim, ele faz o passe pelo lado esquerdo com o Risso, devolve no Elvis, meia esquerda, trabalha a Ponte, mais uma vez, vem Matheus Regis, domina, Elvis, faz ali o toque, lado esquerdo, Risso, tenta escapar da marcação do Chico Kim, devolve atrás, mais uma vez com o Elvis, lançamento na grande área, sobe de cabeça ali na entrada da grande área,
Quem chegava por ali era o Everton Brito, fica reclamando, a bola vai para fora, só tiro de meta para o Mirassol. Vamos girar. Tempo e placar do jogo aqui no futebol da CBN Campinas. Passamos de 40 minutos deste segundo tempo. Reta final de partida no Maião, 33ª rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Placar CBN, tá assim, ó. Mirassol! Pro Mirassol, Neto Moura marcou um golaço na primeira etapa. Ponte Preta! Nada para a equipe da Ponte, Lupe. Central da bola. Em andamento pela Série B, o Ceará vai vencendo o Paysandu por 2-1. Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras empatou com Fortaleza em 2-2. E neste momento o Atlético em campo contra o Cruzeiro. O Atlético Paranaense e o Cruzeiro empatam em 0-0. Tem falta pro Mirassol, falta em cima do Léo Gamalho, é falta que vai levar perigo ali pra meta do Luan Ribeiro, Adriana. Mas os jogadores do Mirassol não parecem ter tanta pressa, nem para resolver o jogo de repente com um segundo gol. Conversam ali, a falta de longe, preferem tocar e valorizar a posse de bola nesses minutos finais, vai vencendo 1-0 os donos da casa. Mas não foi bem isso que aconteceu, a posse de bola foi dada ali pra Ponte Preta. De graça pra Macaca, arremesso manual que favorece a Ponte, já cobrado. Trabalha a bola, sai da equipe da Ponte lá pela direita com Everton Brito mais uma vez. Caiu no gramado, pediu a falta, dessa vez o árbitro deu a falta, é falta para Ponte. Vai se ajeitando o Inocêncio para fazer a cobrança. Pertinho de 42 minutos deste segundo tempo, 1-0. O Mirassol está ganhando o jogo, reta final de partida. Resultado ruim para Ponte, porém está sendo ajudada pela vitória do Ceará contra a equipe do Paysandu. Próximo adversário da Ponte, no Moisés Lucarelli, na segunda-feira da outra semana. Torcedor da Ponte Preta tem que ajudar a Ponte Preta a empurrar a Macaca para cima do Papão da Curuçu no jogo em casa. Jogo de vida ou morte para Ponte Preta, como o Carlão já disse, vários adjetivos. Olha o Mirassol, trabalha, chegada aí por baixo, fez o corte, trabalha mais uma vez. Rodrigo Andrade chegou para fazer a finta, o Mateusão fez a falta e a falta está anotada. Vai levar perigo para a meta do Luan Ribeiro, hein, Adriana? E teve cartão amarelo e merecido, né? O Matheus Silva, às vezes ele vai com certa força em excesso. Foi o que aconteceu agora para cima do jogador do Mirassol. Tomou cartão, então, não estava pendurado, menos mal. Matheus Silva, Mirassol tem falta perigosa agora, pode ser num chute colocado. Foi assim que saiu o primeiro. Não em falta, mas em um chute colocado. Tá ali, portanto, vai se ajeitando ali o Chico Kim para a cobrança. Ao lado dele ali tem também quem chega próximo ali, o zagueiro João Vitor. Tá conversando com ele aí, ali ainda. Quem chega ali próximo a ele para fazer o papo ali, o Yuri Castilho também tá lá na grande área. A conferência tá armada para a cobrança da falta do Mirassol. Tá preocupado o Luan Ribeiro, 4 jogadores da barragem humana, Danielzinho tá por ali também. Ficaram Danielzinho e Chico Kim. Uma barreira, uma falsa barreira à frente da barreira da Ponte. Tá todo mundo por ali. Tá preocupado o Luan Ribeiro. Danielzinho tá na cobrança. Chico Kim tá por ali também. Autoriza o árbitro. 43 segundo tempo. Chico Kim, Danielzinho. Chico Kim na bola. Perto da direita. Batida! Giriguidu! Gol! Do Mirassol! Chico Kim, cobrança de falta colocada, canto esquerdo, não foi tão alta assim, foi quase que a meia altura quando ela entra no gol. Luan Ribeiro não chega na bola, a bola vai pro fundo, gol, estufa a rede, deu ziriguidum. 2 pro Mirassol, Chico Kim. Nada para a equipe da Ponte, Adriana. Um gol para liquidar a fatura e confirmar mais 3 pontos para o Mirassol rumo a esse acesso. Chico Kim, chute colocado, assim como foi o do Neto Moura no primeiro gol. No canto, Luan Ribeiro voou, tentou espalmar essa bola, mas não deu. Apesar dela não ter ido tão alta, o goleirão da Ponte não conseguiu alcançar. Festa da torcida do Mirassol, que praticamente decreta a vitória e a colocação em terceiro no Brasileiro da Série B. 44,5. Futebol Globo CBN. Pode ligar, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Carlão de Freitas. Falta bem cobrada, mas defensável, né? Então. Por isso que eu até fiz uma careta aqui. O Luan... falta, né, para goleiro, né, Cabela, ritmo de jogo, ele ficou muito tempo fora, né, e de repente ele pega aí
3 buchas, né, que a gente fala, é Guarani, o CRB, o Mirassol, não deu nem tempo para respirar, mas o Luan não vive um bom momento não, debaixo das traves. Os gols que o Luan tem tomado são gols defensáveis. Contra o Guarani, pelo menos, era uma bola defensável, hoje também, até no chute do Neto Moura ali, um mau posicionamento, uma falta do Chico Kim, defensável. A gente entende que faz parte, né, da vida de um goleiro, esse ritmo de jogo. Se não tiver essa frequência de jogo, acaba atrapalhando realmente. E o Luan comprometeu hoje, apesar do amplo domínio do Mirassol. Sim, sem dúvida nenhuma. Já passamos de 45. Olha, o Mirassol chega, Léo Gamalho, toca na bola. Rodrigo Andrade encontra Chico Kim pela direita, pintou o cruzamento, bola na área. Sobe a zaga da Ponte, fez o corte. Rodrigo Andrade briga por ela, sobra a batida para fora do gol. Yuri Castilho bateu para fora do gol à direita do Luan Ribeiro, só tiro de meta, Adriana. O Mirassol vai administrando e a Ponte tem que tomar cuidado, não perder o foco nesses últimos minutos, porque o 2-0 pode ficar mais elástico. Vamos a 50 minutos. Já passamos de 46, reta final de jogo. Trabalha mais uma vez a equipe do Mirassol, lançamento é feito ali pro Léo Gamalho. Zaga da Ponte fica olhando, Léo Gamalho toca na bola, bola enfiada na área, vai pintar o terceiro, Yuri Castilho fez a finta, batida, Giriguidum! Mirassol! É do Mirassol! A 46 minutos deste segundo tempo, Yuri Castilho. Depois da boa tabela, ali na entrada da grande área, ele foi fintando todo mundo que entrou pra cima dele, até o goleiro. Até o Luan Ribeiro entrou na dança. Bola pro fundo do gol, deu Ziriguidum pro Yuri Castilho. 3 pro Mirassol. Nada pra Ponte, Adriana. E um bonito gol, né? Construído entre dois atacantes que acabaram de entrar, o Léo Gamalho e o Yuri Castilho, diante de uma zaga cansada, exaustas de defender o jogo inteiro. E aí o Yuri foi fazendo fila, driblou até o goleiro Luan Ribeiro para tocar com o gol Brasil, com o gol vazio, e depois teve dancinha, né, Cabela? Porque o Mirassol agora sim deixa tudo definido lá no Maião, 3-0. Está tendo uma revisão do VAR ali, num possível impedimento do Yuri, mas acho que não tava não, né? Acho que tá tudo certo ali, né, Carlão? Acho que não tava não, e um golaço, né? Um gol lá. Olha, e para falar a verdade, eu acho que coloca justiça, né, no que foi o jogo, né? Pelo que o Mirassol apresentou. Mesmo se vencesse... Pelo que nós vemos, né? Porque segundo o SofaScore, Nossa lá, não. senhora, Não, seria empate 0-0. Mas pelo que o Mirassol apresentou, poderia até ter sido mais, né? E 1-0 estava injusto pelo que foi pelo que o Mirassol apresentou e pelo que a Ponte também não apresentou. A derrota já era meio que favas contadas, né? Mas 3-0 para a Ponte recuperar, para elevar o moral, fica um pouco mais complicado, porém é justiça sendo feita, porque a diferença foi gigante nesta tarde e noite no Maião. Mexeu. Vai lá, Adriana. Mais uma mudança, deve ser a última da Ponte no jogo. Foi embora o camisa 10 Elvis, que hoje apagadíssimo em campo, para a entrada do 70 Guilherme Portuga. Tá aí, portanto, Guilherme Portuga em campo, esse finalzinho de jogo no Maião. 3-0 pro Mirassol. Trabalha mais uma vez o Igor Inocente, toca na bola ali pro Everton Brito, lançamento para a grande área, lá pela direita. Chegava por ali, pela direita, a equipe da Macaca. Lançamento era pro Renato, ele não conseguiu chegar na bola, bola para fora, mas teve desvio. Escanteio é para Macaca, é lá pela direita, Adriano Almeida. É mais um escanteio aí para Ponte, que vai tentando respirar, quem sabe um golzinho de honra nesse último minuto. Igor Inocente na cobrança. Todo mundo na área, último giro do ponteiro, vem bola para a grande área, escanteio cobrado, levantamento do primeiro pau, sobe de cabeça, zaga do Mirassol para fazer o corte, toca na bola Danielzinho, briga por ela na saída ali o Yuri Castilho, ela vem mais uma vez ali com o Portuga, ele faz a finta, toca na bola, faz a abertura, pela direita, batida, pela esquerda de perto da direita, batida longe do gol, só tiro de meta para a equipe do Mirassol, Adriana. Matheus Regis, queria saber o que aconteceu com esse atacante ao longo da Série B. Começou tão bem, tão promissor, e aí de repente ainda lá no primeiro turno caiu de rendimento de maneira impressionante, sem uma lesão grave aí nesse meio do caminho. Fato é que o Muralha vai carregando, o Mirassol vai vencendo 3-0. Apita o árbitro. Fim de papo, fim de jogo no Maião. Deu Mirassol. 3 pro Mirassol, Neto Moura, Chico Kim e Yuri Castilho. Nada pra Macaca. Central da Bola.
Apresentação, Antônio Lupi. Mirassol tava quietinho, né? 1-0, todo mundo, tá bom, né? Não, aí o que eles fizeram? Liquidaram o jogo na reta final. O gol do Chico Kim foi aos 44, nos acréscimos o Yuri Castilho marcou o terceiro, 3-0 pro Mirassol. A Ponte continua na 14ª colocação, não entra na zona do rebaixamento, mas claro, vai ter que secar. É uma galera que tá ali na parte de baixo. Chapecoense, CRB, Botafogo e Botafogo, exatamente, principalmente aí o Botafogo, que vai jogar na terça-feira contra a equipe do Amazonas fora de casa, hein? Esse jogo é na terça às 9h30 da noite. A Chapecoense entra em campo, deixa eu ver, contra o Brusque. Clássico lá de Santa Catarina, duelo de duas equipes que estão na parte de baixo da tabela, na terça-feira também às 7 horas, e o CRB joga contra o Coritiba no Couto Pereira na segunda-feira às 6 horas da noite. Dri, atuação lamentável da Macaca, que agora tem um confronto direto na próxima rodada, né? E tem tempo, né, Lupe? Se o presidente Marco Antônio Eberlin quiser trocar, por exemplo, o comando técnico, apostar aí num treinador nessas últimas rodadas, tem aí mais ou menos 15 dias para pensar nisso. 15 não, desculpe. 10, semana, quase, né? 10 dias, né? Porque hoje é 26, esse mês tem 31, então, enfim, é um tempo para tentar a recuperação, mas não sei também se trocar a essa altura, porque o próximo adversário é dificílimo, porque é um adversário direto, como a gente já dizia aqui, o Paysandu. Hoje a Ponte tentou segurar e jogou claramente por um ponto, não deu certo, mas pelo menos na próxima rodada tem aí alguns retornos, como por exemplo do lateral direito Luiz Felipe, do atacante Gabriel Novaes, quem sabe quem está no departamento médico também se recupera, como é o caso do Joilson e do Gé. Vamos ver, mas hoje realmente um futebol lamentável da Ponte Preta. Passar aqui rapidamente nos comentários do YouTube, Luiz Carlos, olha a falta de um goleiro que pega frango e levar gol, meu Deus. Marcelo Nascimento, agora que tira o Elvis, é muita incompetência. O pessoal tá bravo aqui no YouTube, deixa eu ver aqui também no WhatsApp, ó, Luiz Rosa, boa noite CBN, time mais ruim que eu já vi nos meus 60 anos. Também, jogador que leva cartão vermelho depois de jogo encerrado, vai tarde, Gé. Rapaz, sobrou até pro Gé que nem jogou hoje. Já foi expulso no derby, realmente, depois do apito final. Cris Salvione, nada é tão ruim que não possa ser piorado. PQP. Elvis e PH Ganso é que nem jabuticaba, só existe aqui no Brasil. Que situação, hein, Carlão? Assim, o resultado, ele mostra o que foi o jogo, mas o Mirassol, ele soube quando ele iria matar o jogo. Ficou ali no segundo tempo, naquele... Vamos ver até onde vai essa postura da Ponte. Cara, eu vou pegar aqui, mas eu acho que a Ponte não deu um chute pro gol. Você tem os números aí pra gente passar? Nossa. Não esses que você trouxe na jornada, de alguma outra fonte? Olha, eu tô contando 4 finalizações no primeiro tempo, no segundo tempo. Finalização no gol, nenhuma. Nenhuma. O Muralha não fez uma defesa. De novo, né? Só em saída de bola. De novo. Só em saída de bola. Terrível. Rapidinho. A melhor defesa do Muralha foi numa bola recuada. E o Ceará tá vencendo o Paysandu, mas lá ainda não terminou, tá? Estamos nos acréscimos. Estamos no... Não sei quanto tempo ele deu de acréscimo lá, mas já tá com 90, estamos nos acréscimos. Esse resultado a gente vai ficar de olho aqui. São 6 horas e 55 minutos. Carlão de Freitas, o seu destaque final. Antes, Cabelinha, parabéns pelo trabalho. Bom retorno para a gloriosa Americana. E nos encontramos novamente na terça-feira no Jogo do Bugre. Legal, grande abraço para vocês, a todos que nos acompanharam e até a próxima. Dri, obrigado também, parabéns pelo trabalho. A gente se encontra... Tá terça ou não? Eu não. Eu tô esperando você mandar a nova escala. Não, então calma, às vezes você vai ter que entrar terça, mas vamos aguardar. Valeu, Dri, bom final de semana. Sempre um prazer, Lupe. Forte abraço a todos. Valeu, Adriana Almeida, Carlos Cabela, mas Carlão de Freitas ainda vai dar um pitaco final desse jogo 3-0 pro Mirassol. Agora é secar os adversários para não entrar na zona do rebaixamento, Carlão. Lupe, é o que resta, né, cara? O que resta pra Ponte é secar os adversários, porque depender dela, a situação tá muito ruim, a Ponte jogou mal, uma barbaridade. A diferença dela em relação ao Mirassol é gritante, mas a inoperância foi assustadora, né? O time não deu um chute sequer.
assumindo, né, a inferioridade, mas assumindo de uma maneira covarde, né? O time não passar do meio campo, não oferecer resistência, em nenhum minuto deu indícios de que poderia reagir ou dificultar as ações do Mirassol. O Mirassol venceu o jogo a hora que quis, né? Vamos lá, vamos definir o jogo? Então vamos, faz 2 golzinhos lá e decreta, né, a fatura e conquista o resultado. Eu acho que se for para a diretoria pensar num treinador, tem que ser agora. Porque vai ter aí essa semana para trabalhar, e aí um novo treinador chegaria numa segunda-feira, por exemplo, e já iniciaria o trabalho para o jogo da vida, que vai ser contra o Paysandu. Um jogo duríssimo, independente do que acontecer hoje com o Paysandu no Castelão. É um jogo muito complicado, um jogo em que a Ponte vai ter que jogar muita bola. Com essa postura vai ficar difícil para a Ponte permanecer na Série B, mas aí é um jogo com uma outra atmosfera no estádio Moisés Lucarelli. Mas com relação ao jogo de hoje, bizonho, né? Bizonho, mais uma triste jornada para a Ponte, mais uma vergonha nesta trajetória da Ponte em 2024. Agora está em tempo. É difícil? É difícil. Mas está em tempo de conseguir aí curar um pouco algumas feridas desta temporada com a permanência. Mas se for para trocar treinador, tem que ser para hoje. Aí o Marquinhos já chega, já lá em Mirassol mesmo já vai mexendo os pauzinhos para tentar um novo profissional, porque aí ele vai ter uma semana para trabalhar e pelo menos motivar essa equipe para outra decisão diante do Paysandu, que é na semana que vem no Moisés Lucarelli. Rapidinho, só pra gente projetar aqui. Ponte 14ª colocada com 38 pontos. Paysandu tem 40, tá perdendo ainda lá pro Ceará. Sim. Estamos nos acréscimos. 2-1 para a equipe do Ceará. Chapecoense enfrenta o Brusque. Deixa eu ver onde que é esse jogo. Esse jogo é em Brusque, né? É em Brusque. Acho que dá pra... É um jogo que a gente não tem como saber... É um empatezinho, acho que seria melhor, né? Porque o Brusque permanece lá embaixo e a Chape não alcançaria a Ponte. CRB pega o Coritiba no Couto Pereira e Botafogo vai até Manaus enfrentar o Amazonas. Os adversários têm jogos ruins, né? Tem jogos ruins, jogos fora de casa. Dá pra Ponte aí ter uma esperança na base da secadeira, né? O que é muito pouco, né? É muito pouco, é muito pobre pra Ponte ficar secando os rivais, sendo que ela não se ajuda, mas pelos adversários que os rivais da Ponte têm nesta rodada, eu acho que dá pra ter esperança de que a Ponte não vai perder posições ou entrar no Z4. Bom final de semana, Carlão. Valeu, Lupe, pra todos nós até segunda-feira. A Ponte Preta perdeu pro Mirassol por 3-0, se complica aí na luta contra o rebaixamento. O próximo compromisso da Macaca na segunda-feira, sem ser essa, a outra. Que dia que é, hein? É dia 2 esse jogo? Deixa eu ver aqui. E não, é dia 4. 4 de novembro, às 9 horas da noite, confronto direto contra o Mirassol. Agradeço a todos por ter acompanhado mais uma jornada do Futebol Globo CBN. Um excelente final de semana pra todo mundo. Valeu! Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Quando você pensa na palavra vida, o que vem na sua cabeça? Para a Unimed Campinas, a vida é sobre cuidado. Já reparou como tudo aqui está conectado? Dos clientes aos médicos, do que passou ao que ainda está por vir. Vale muito. Vale ter uma história para contar. Vale até dizer, tá difícil comparar, né? Unimed Campinas, como nenhuma outra. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. A Multiarena EPFM traz para Campinas as bandas Biquíni e Ira. Domingo, dia 10 de novembro. Venha curtir Biquíni e Ira ao vivo. No estacionamento do Parque Dom Pedro, em Campinas. Acesse o site multiarenaepfm.com.br e garanta seu ingresso. Multiarena EPFM, viva tudo que é bom!
Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. Barbacoa, muito além da carne. Repórter CBN. Sábado, 26 de outubro de 2024. O prefeito de São Paulo e candidato à reeleição Ricardo Nunes apareceu com 48%